Muito boa tarde, novamente. Vamos então dar início à segunda parte deste encontro da Comunidade Cética Portuguesa e teremos agora o prazer de ouvir a palestra do professor António Vaz Carneiro, que eu já fiz a apresentação, que falará da literacia científica em saúde, a dimensão do desastre. E teremos depois a oportunidade, como de costume, de haver um pequeno espaço para debate. E já sendo a presença do professor, passa então a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer ao doutor pela sua simpática convite que me fez. Eu nunca aceito convites aos fins de semana. Os fins de semana para a família. E como nós trabalhamos pelas 12 horas por dia, eu costumo aos fins de semana para estar com a minha mulher e com os meus filhos. Mas vim aqui por duas razões. Por moro apenas uma hora cheia de Lisboa. E, portanto, isto é a vantagem, nós pensamos que, apesar de tudo, o dinheiro fica bem gasto. Se não há saudade, não vinha. E vem a segurança, rapidamente. Portanto, o dinheiro gasto pelos diversos governos socialistas ou não se na minha opinião, é excelente. Eu acho que há pouco tempo, no fim de semana, na Serra da Estrela, também com a família, e fiquei absolutamente deslumbrado com o que é o país, verdadeiramente o país que já há uns anos. E atravessar a serra com eles e ver todas aquelas pequenas aldeias em que todas elas têm um centro cultural. Porque não sei se valoriza, ou cá valoriza muito. O que os ministros me dão é sobre o mal, por isso não sei o que, eu não disse, não é? E portanto eu tenho muito gosto de vir aqui, porque tenho muito gosto de participar numa reunião que tem como objetivo, um objetivo superior que é de nos ajudar a pensar. Gostaria de agradecer ao Dr. Jorge Lopes a sua moderação, agradecer em primeiro lugar a todos a vossa presença aqui, ao professor Paulo Ribeiro Coelho, ao professor Manuel Alvadamente, que tem as suas experiências anteriores. Eu estou numa posição simultaneamente privilegiada e difícil. Não sei se repararam, não posso falar até agora, 80% das pessoas saúde. E portanto, eu me encontro neste momento dentro de um mundo onde provavelmente poucas atividades humanas produzirão tanta ciência como a área da saúde. E, para começarmos já a entendermos, eu dirijo um centro, que eles vão estudar na evidência, que defende a ideia de que a medicina é uma arte científica. E, portanto, com a ciência que temos produzido, é estritamente obrigatório, nós pegamos toda aquela informação e utilizamos os nossos estudantes. Também dirijo um centro de uma organização singular a nível mundial, que é o mais prestigiado de investigação científica, que produz exatamente este género de resumos e de revisões e síntese para nos ajudar a trabalhar. Para nos ajudar desde a ideia de que eu sou um defensor inato da metodologia científica com base na complexidade. Porque eu tentei manter uma lista de temas que nos falavam anteriormente para dirigir, mas desisto, já não tantos estudos. Mas era bom que desde já eu vos desse a minha posição antes de começarmos, é que eu vou falar de um tema grave, sério e grave. Nós temos que falar isto sempre com um certo humor, mas isto é grave. Eu vou tentar provar-vos o que é as consequências da iliteracia em saúde, mas gostaria de dar-vos a ideia de que tudo isto é difícil. Eu não tenho ilusões nenhumas sobre a capacidade que eu tenho ou não de esclarecer o cidadão sobre as complexidades das decisões clínicas. Penso para mim que é um total exercício de futilidade e talvez uma fraude intelectual aquela expressão que diz que os cidadãos é que sabem. Os doentes é que sabem. É uma mentira cruel para quem, como nós, muitas vezes tem imensas dificuldades em dominar a ciência, quanto mais para uma pessoa que está num momento de sofrimento vulnerável e a quem são impostas hipóteses alternativas e que ele decidir. Os doentes são, naturalmente, colossalmente ignorantes. E se não fossem, eram médicos. Eu, quando tenho um doente médico, não vou poder completamente diferente. Não para esse médico explicar muitas vezes quais são as probabilidades de vida ou de morte, não é simples. Não é simples. E se temos a medicina para a saúde, encontramos uma série de problemas muito grandes. E a ideia que eu tenho é que a ideia que eu gostava de propor é que esta é uma luta que não tem fim. E não tem fim porquê? Porque eu acho que nós não estamos preparados para compreender os conceitos estatísticos e científicos da ciência clínica. Ela é possivelmente demasiado complexa. Não estou com isto como posição de grande sábio, não sabe também, estou a reconhecer uma realidade. A complexidade, as boas notícias são, os estudos são cada vez melhores, estão muito melhores do que há 20 anos atrás, basicamente, enfim. São de muito melhor qualidade,
eles são muito mais verdadeiros, podem ser todos acessíveis através de um computador. O que quer dizer, claramente, hoje em dia, a medicina, a ignorância já não é uma questão. Deve haver, com certeza, uma resposta a algumas questões. A questão é não saber onde é que ela está e quando tem aquilo na mão, isto é bom ou não é? Só vamos lá ver da dimensão do desastre. Em termos da produção científica, as duas maiores bases de dados de artigos biomédicos, uma tem 23 milhões de artigos e a outra tem 18,5 milhões de artigos. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira pergunta é saber, com certeza, se eu tiver uma dúvida, é uma resposta à minha dúvida. A segunda é saber onde é que eu vou procurar, como é que eu seleciono isto. E depois, quando tenho aquilo na mão, como é que é político. E isto é a evidência. É a defesa firme, mas não fundamentalista, da ciência com base na praticidade. E no caso das medicinas civis alternativas, como eu aqui, eu olho para tudo isto com uma grande objetividade. Se eu aqui conseguir demonstrar que dá conforto, e há estudos que não são para dar, portanto, aqui eficaz para um certo tipo de patologias, eu direi que deve ser introduzido o Serviço de Saúde. Se eu ver aqui certo me cura o cancro da mama, tem um problema comigo. E esse é o problema aqui final de tudo isto. E nós não vamos estar aqui, a partir de princípios pré-concebidos para analisar fenómenos complexos, como são estes, nós temos sido tudo uma metodologia. E muito daquilo que nós estamos a dizer, se nós fazemos a mais pequena ideia, porque é que funciona? Não sei se tem essa noção. Boa parte daquilo que eu faço nem tem evidência. E muita evidência que eu disponho não se aplica aos monitorantes. Mas se eu tenho processos de monitorizar o problema e se com a intervenção conseguir vir resultados, se eles forem bons, não quero nem saber. É para o lado do melhor. Porquê? Porque boa parte dos segredos que eu tenho não consigo explicar como é que eles funcionam. No entanto, temos estudos muitíssimo bem feitos que antes e depois eu consigo ver resultados positivos. E também consigo ver o risco. E o risco é um conceito muito interessante. Porque como se falou aqui, por exemplo, tem a ver com dietas. E eu nem ia falar do ponto central que são as dietas. Nós podemos dizer qual é o risco de base que nós com uma dieta não damos. É tão pequeno, com vacas loucas ou com produtos químicos ou com o que é que seja, de tal maneira pequeno que eu imagino que a gente deixasse de preocupar com isso. Vamos dar um exemplo. Uma das preocupações número 1 dos cidadãos é a radiação de telemóvel. Sempre que fala muito ao telemóvel com o campo do cérebro. Em ciência, o campo do cérebro é extraordinariamente raro. E todos os estudos que nós temos até hoje, dentro dos danos com o campo do cérebro, comparando aqueles que utilizam telemóvel e aqueles que não utilizam telemóvel, foram todos negativos. Não há nenhuma relação entre a utilização de telemóvel, aparentemente, embora não possa 100% descartar o efeito, e a incidência do erro das escolas. Aliás, com a incidência, com a penetração nova dos telemóveis nas sociedades, nós teríamos ter esperado um aumento exponencial dos doentes com cancro do cérebro, coisa que não é. E, portanto, quando nós falamos disto, temos que pensar realmente em misturar coisas e não misturáveis, que é a doença a sério e este risco muito pequeno. Estes riscos muito pequenos são muito complexos de conseguir. Há várias histórias interessantes sobre isto. Uma delas foi há uns anos, lembra-se, do problema de dioxina nos frangos. Tem 10 anos atrás, os mídia adoram fazer os chamados food scares. E muitos médicos alinham nisto, porque são ou ignorantes, ou inconscientes, ou acreditam também com tudo. Na altura em que saiu a ideia do dioxina nos frangos, foi um determinado meu amigo que disse assim: olha lá, para um frango médico que as coisas não continuam, qual seria a probabilidade, qual seria a taxa de miligramas de dioxina que este frango produz. Depois fiz um cálculo sobre os passos de produção da dioxina num homem de 70 quilos e fui estudar na literatura qual seria o nível sério tóxico. E concluí que tínhamos que comer entre 18 e 25 frangos por dia para termos uma intoxicação por dioxina. Razão pela qual nunca foi descrito na literatura mundial nenhuma intoxicação por dioxina com os primeiros frangos. Quanto às vacas loucas, portanto, estão lembrados que a incidência era 1 em 10 milhões que temos no caso. Os produtores de carros, no entanto, tiveram maior prejuízo da vida deles quando deixaram a conta. Em alguns casos, 60% da sua produção foi para abaixo. Onde eu quero chegar com isto é, por simplesmente, dizer que nós não estamos preparados para isto. Eu estou a falar para uma audiência que penso que é particularmente bem educada nestes termos. E é uma ilusão pensar que nós vamos ser capazes de explicar aos estudantes, aos cidadãos, às pessoas também. E eu nem sequer vou, neste momento, comentar questões da religião e questões como dizer preventiva, não vale a pena, uma coisa ao lado, cuja base científica é, em muitos casos, contraditória com as recomendações. Eu não vou falar com isso, depois falam o que se quiserem, mas é muito difícil. Vou usar um exemplo muito simples. Se o meteorologista não informar científica que amanhã tem 40% de hipóteses de chover, sai ou não sai com guarda-chuva? Quem é que fez que sai com guarda-chuva?
Pronto. O que estamos aqui a dizer? Quando esta pergunta foi feita em Chicago, e a pergunta foi, se o político de farmácia também havia 40%, um grupo de chicagoanos respondeu que sem o guarda-chuva, porque ia chover 40% do tempo. O segundo grupo de chicagoanos disse que sim, senhora, mas o guarda-chuva porque ia chover em 40% de Chicago. E o terceiro disse que talvez não, mas a interpretação era que em 40% dos dias iguais aos da manhã chovia. A gente não disse. Mas alguém é capaz de verdadeiramente ter a noção do que é uma probabilidade de 4 em 10? É isso que eu estou a falar. 4 em 10. Se o outro me perguntar, e se a pessoa perguntar, mas deve ser guarda-chuva? Não sei. Mas vai chover? Não sei. Qual é a hipótese de 4 em 10? Alguém aqui nesta sala acha que uma parte das pessoas compreende que a probabilidade de 4 em 10? Se for 5 em 10. 6 em 10. 2 em 10. Isto é para dizer, talvez, vamos dizer já, a ideia de que estamos todos convencidos que estes conceitos são facilmente transmissíveis, mas isso é um erro colossal. Eu vou tentar dar os outros exemplos, precisamente desta primeira dificuldade, porque é que nós não temos bases estatísticas para compreender estimativos probabilísticos. Na saúde, tudo são estimativos probabilísticos. Há aqui algum médico na audiência? Farmacêutico? Enfermeiro? Isto é só para situar aqui. E, portanto, a minha ideia, por exemplo, é que nós temos aqui alguns problemas sérios. E os problemas sérios, aliás, como se viu anteriormente, eu discordaria de 50% do que foi dito sobre medicina. É muito interessante. Porque eu não falo de química nem física. Mas os meus queridos amigos da sala fartaram-se de falar sobre medicina. Eu fiz sempre isto também. Eu fiz sempre porquê? Porque o médico ficou que fosse muito bom. Todos achamos que sabemos. Ou nós somos professores, nós pela minha sou ciência política, pelo amor de Deus. Mas eu canto nisto há 30 anos e a minha especialidade é estudar isto, produzir estudos científicos, fazer estudos científicos e estudar, sintetizar, selecionar toda a evidência científica mundial sobre os assuntos. É isto que nós fazemos. O que este centro faz é produzir conhecimento, mais nada. O governo chega ao pé de nós e diz assim: devemos fazer uma campanha antitabágica. E a gente estudou toda a incidência do tabagismo, todas as intervenções de epidemia do tabagismo, o que é que se espera na população portuguesa exposta entre homens e mulheres, e a ideia depois podemos ver o relatório, é isto. Ou ele pode dizer, devemos antes talvez alterar o tratamento do cancro do cólon, já podem sair com estudos sobre o cancro do cólon, faz procedimentos sistemáticos sobre aquilo, identifica subgrupos que respondem, ou que não respondem, etc. Aquilo. É isso que nós vamos não são pessoas, eu preciso de nos fazer um relatório para uma nova aprovação de medicamentos com participação. Nós fazemos um complexo estudo sobre todos os ensaios sobre aquele documento, um estudo económico sobre o impacto económico do documento. O que nós fazemos no fim do dia é, há um grupo de médicos que dizem a nós e nós gostaríamos de alterar a prática clínica do tratamento de hipertensão no nosso centro de saúde, o que a gente deve fazer. Ou um hospital nos diz, quais são as antibióticos que eu devo ter, professor Alexandre? São estudantes por mim. Então eu considero um expert nesta história toda do lugar para a ciência pública. Enfim, um bocadinho, isso é um bocadinho. Eu não vos vou estar sequer a pensar com isso. E eu digo com muito interesse, e estou surpreendido, porque eu estava a achar que isto ia acontecer, porque costuma acontecer cada vez que eu falo com os cidadãos. Então a gente está a falar de saúde. Não, hoje, uma vez mais surpreendeu, porque houve aqui uma vasta intervenção na área da saúde. E eu diria que 50% do que foi dito não está certo. Não é mesmo, não está certo. O ataque ao senhor está aqui. A reflexologia deve ser encarada de outra maneira, eu penso. Porque ele não diz que cura o cancro. Ele diz que está conforto ao doente. E há estudos em que previa conforto ao doente. Se ele disser que cura o cancro, isso é outra música. Esse é o lado meio das terapias alternativas, como sabemos, não é? Portanto, para nós, e é claro que a acupuntura funciona. E funciona como anestésia. Claro, e funciona para a migrânia, para a enxaqueca. E funciona nos reatores. Já não funciona para tratar um infarto miocárdio. Porque temos que ter a mente aberta para que se uma metodologia científica foi aplicada numa intervenção e essa intervenção funciona, o mecanismo não nos deve impedir de a gente acreditar em que é verdade. Estamos combinados? Então, se não acharem isto, não podem ouvir a minha intervenção, podem todos para casa. Não, eu não tenho nenhum estado de alma. Se houver um estudo que me diz que os meus doentes já ficar com diabetes, são nos joelhos e ter Fátima, passa a receita aos joelhos e ter Fátima. Isto fica bem claro. Porque eu digo isso, há muita coisa que eu faço que não funciona mais, porque nem ver porque funciona. E daí tenho um estado intelectual para pensar, e eu vou usar um exemplo, peça-me no fim para usar o exemplo
daquilo que se chama intercessory prayer, que é a oração interceptiva. Parece que não me vi quando a gente discutir com os dados perturbantes sobre esta realidade. Eu repito, eu sou um cientista e um político investigador. Não vi nessa coisa. Eu acredito nisto. Eu ouvi-me perguntar dizer o que é que eu faço na vida. Depois, porque é que a ciência vai ser baseada na ideia científica. Depois, alguns exemplos de mensagens sobre suporte, sem suporte científico, sobre suporte científico, a literacia e as suas consequências, algumas intervenções e, finalmente, as conclusões. Ok? Bom, eu sou médico, sou especialista em medicina interna e nefrologia, farmacologia clínica, tive muitos anos nos Estados Unidos, a seguir a graduar, tive precisamente no Mount Sinai. O meu sítio onde eu fiz a minha residência de medicina interna foi o Mount Sinai em Nova Iorque. Portanto, conheço muito bem o Mount Sinai. Fui para São Francisco, fiz a especialidade de nefrologia, mais 3 anos, em Stanford, e depois voltei. E doutorei em Washington, e depois voltei permanentemente à Faculdade de Medicina de Lisboa, sou professor, dirijo estes centros de estudos da evidência e dirijo o tal centro colaborador, porque estou por estas coisas aqui, porque estas são as partes científicas puras e duras daquilo que é os sistemas de apoio à ação clínica. Aqui não há nenhuma subjetividade, não há nenhuma crença, nem nenhum mito. Isto é ciência pura e dura, fabricada, produzida e publicada por os centenas de milhares de grupos a nível mundial, porque todos os dias, qualquer coisa como 10 a 15 mil artigos. Todos os dias. Ok? E porquê que a ciência, porquê que esta realidade é assim? Porque uma mulher com 5, há 10 mil anos, seria considerada uma questão religiosa. E a doente seria tratada com conselho por sacerdotes. Então, isso do século passado, ela seria sagrada. Porquê? Porque sagrada-se tudo. E toda a gente. Eles dois sabemos. Mas as certezas dois são as anotas amanhã. É conselho de prudência. Eu também vos digo uma coisa. O método científico de hoje vai-me produzir menos surpresas amanhã. Mas acho que não produzir alguma surpresa. Nem é número. E hoje, o século XXI está no sintoma. Pode ser uma mutação neurológica, pode ser uma doença cardíaca, não importa para o caso. Aqui o que importa é que a metodologia de avaliação deste problema é completamente diferente. Porquê? Porque o conhecimento médico do século XXI é acima do científico, estatístico, mas também é cultural e social. E até antropológico. No entanto, inferir da base científica para a modulação cultural, isto é, defender que a prática clínica é cultural é indiscutível, defender que ela põe em causa a sua base científica é inaceitável. Porquê? Porque matamos doentes. E ao contrário, peço desculpa, professor Manuel Martins, a acupuntura não mata doentes. Há algumas complicações, é certo, mas não mata doentes. Os estudos chineses não prestam. Os estudos chineses não prestam, são mal feitos. Não prestam por metodológicas, já olhámos para eles. Nós fizemos uma vez uma revisão sistemática da literatura. Não, certo, eu conheço isto. E nós fizemos uma revisão, por exemplo, da sessão tabágica, fomos ver todos os estudos mundiais sobre a sessão tabágica e concluímos que não havia nenhum estudo minimamente sério que nos permitisse pensar que a acupuntura que ajuda as pessoas a deixar de fumar. No entanto, a minha tia deixou de fumar, diz o meu doente. Pronto. Sr. Engenheiro, você não pode fumar. Professor, desculpe lá, eu tenho o meu pai, vive até aos 90 anos, a fumar 2 maços por dia. Eu respondo sempre, é a mesma coisa que dizer que as guerras não matam porque há veteranos vivos. No caso do seu pai, esse fator não foi nem necessário nem suficiente para induzir doença. E no meu, isso eu não sei. Então em fazer, melhor não fumar. Porque um dia de saber com o genoma, quem é que vai ter cancro do pulmão ou não. E nesse dia eu vou dizer aos doentes, fuma à vontade. Até lá, não tenho outra alternativa que não seja pensar estatisticamente. Qual é a probabilidade que a pessoa tenha cancro do pulmão? E isto que aqui está assente em quê? Numa noção de que o princípio filosófico e epistemológico que quiserem é que o método científico experimental produz os dados que constituem a melhor prova científica, a tal evidência, do qual eu me considero, esta palavra errada de evidência, esta é uma palavra errada, agora já não é, mas era há 15 anos quando nós a defendemos, que foi quando criámos o nosso centro, e de facto devia ser chamado Evidence-Based Medicine. A tradução não é medicina baseada na evidência, é medicina baseada nas provas. Evidência em inglês são provas. Evidência em português é aquilo que não cita provas. Mas para não se perder esta conotação com o acrónimo em inglês, eu insisti no grupo, chamámos aquilo Centro de Medicina Baseada na Evidência. E hoje, curiosamente, as pessoas falam em evidência científica. Não é nada, são provas científicas. É muito interessante a gente verificar a vida nova das palavras. Eu acho isto fascinante. Esta palavra evidência nunca se utilizou nos últimos 20 anos. Agora está a utilizar sistematicamente, substituindo por provas. De facto, nós estamos a falar de provas. Okay? A evidência científica, pela sua natureza, é a que melhor descreve os fenómenos e a ciência diminui o quê? Os erros aleatórios e sistemáticos da nossa prática.
E porquê que a nossa prática necessita de ciência e ciência de boa qualidade? É porque os fenómenos biológicos, ao contrário dos fenómenos físicos, atómicos, são extraordinariamente incertos. Um fenómeno biológico, por definição, nunca é previsível. Isto vê-se muito bem. E por isso é que eu preciso de estudos em grupos de pessoas. Preciso estudar 50 mil doentes para uma nova terapêutica de hipertensão, para depois poder extrapolar os resultados destes doentes para os 5 milhões que os vão utilizar a seguir. Porquê? Porque nenhum doente vai responder exatamente da mesma maneira. Aí eu tenho uma média de resposta e até consigo quantificar a incerteza com intervalos de confiança, ou desvios padrões, ou standard errors of the mean. Não interessa. Portanto, eu vivo num mundo de incerteza. Eu nunca sei como é que o meu doente... Por acaso, na prática, a maior parte dos doentes comporta-se como nos ensaios clínicos. Pronto. Mas há sempre um que me surpreende. Como nos ensaios clínicos, há sempre... Desde 50 mil, 30 mil, 35 mil vão responder muito bem, 25 mil vão responder... De 20 mil vão responder muito menos bem, e há 2 ou 3 que vão subir a tensão em vez de baixar. Problemita. Eu tenho de tentar perceber como é que a evidência científica se vai aplicar ao meu doente individual. E se a ciência em grupos é muito fácil para ver, eu sei exatamente o que acontece com os grupos. Já o doente individual é-me totalmente vedado a qualquer espécie de hipótese eu pensar que sei o que é que vai acontecer a ele. A não ser que um dia venha a ter a base de dados em que, em doentes iguais aos meus, eu tenha, por exemplo, 100 milhões de doentes iguaizinhos aos meus, que tenham sido estudados 50 anos na sua progressão, eu seja capaz de prever com grande segurança exatamente o que é que estatisticamente aquele doente vai ter. Quando eu tiver a segurança de 99% que este doente vai ter aquilo, nessa altura nado noutras águas. Neste momento, a minha abordagem é uma abordagem probabilística. Eu dou um medicamento, pode ser que as coisas funcionem. Eu faço muita questão que isto seja conhecido pelos meus doentes, porque eu quero que os meus doentes achem que eu faço uma medicina científica. Porque, senão, eles poderiam ir a este meu colega. Isto é verdade para dizes, e é óbvio que nós rimos-nos. Este é um homem verdadeiramente, digamos assim, generalista, não é? Coluna, hemorroidas, reumatismo, estômago do corpo, familiares. Está aqui o telemóvel, sem ligar. E quando nós vamos para aqui, o que é que vemos? Rimos-nos. Porquê é que ele é diferente de mim? Porque ele não consegue justificar as suas opções cientificamente. Só, mais nada. Mas para muitos médicos ignorantes, não são muito diferentes destes, também utilizam coisas sem saber porquê. Bom, antes de pensar que eu estou contra os médicos, que eu faço esta coisa todos os dias, eu tenho imenso respeito pela minha classe, desculpem ao mau jeito, isto é uma vida muito dura, eu diria, no entanto, que eu estou a ser muito exigente, estou propositadamente, nesta audiência, a fascia muito alto, para tentarmos compreender, de facto, porque é que nós podemos ou não podemos criticar aquilo que criticamos. Mas esta é a metodologia. Se não acreditar nesta metodologia ou não aceitar nesta metodologia, não vale a pena ficar nesta minha conferência, ok? É isto. Não tenho muito mais a dizer. É óbvio que isto traz-nos problemas. E traz-nos problemas porque a saúde é a área mais interessante para as pessoas. Se meterem a palavra saúde na internet, no Google, vão ter, eu fiz isto há uma semana, e tem 1.200 milhões de sites. 99,999% são mentirosos, fraudulentos ou comerciais, no bom e no mau sentido. Ainda restam para aí 10 milhões de sites fantásticos. São capazes de ir lá buscar? Talvez. Eu costumo dizer que este problema é um problema complicado de informação. Eu gostaria que não houvesse internet para os meus doentes irem ver as coisas. Porque a minha colega internet dá-me um tocado na minha cabeça, porque eles vêm sempre com 32 páginas que foram buscar na internet. E até já me aconteceu, no hospital, devia ter comigo, dizer assim, professor, olha, está a tomar conta da minha mãe, não é? Está, sim, já faz para entrar. Está assim, olha, ela tem uma endocardite, já tem uma infecção da válvula cardíaca. Eu fui ao site de Harvard e tenho aqui o tratamento. Está a fazer isto? Portanto, convém, a minha vida é dura. E, como diz o meu filho, a vida é dura, depois morre-se, não é? Eu, habitualmente, perante estas situações, reajo sempre com... Aliás, eu acho sempre que se deve ser agir com mais culpa. Eu ponho um ar inteligente e digo assim, sei a resposta, respondo. Se não estou muito seguro da resposta, digo assim, eu estou agora um bocadinho ocupado, não se importa voltar cá amanhã. Quando ele sai, vou ler, e quando ele volta, dou-lhe um aconselhamento e digo-lhe, não tenho nenhum problema nisso. Ou seja, por outras palavras, o que nós estamos perante aqui é que a informação é tão má como a ausência de informação. E nós, hoje, médicos, estamos muito mais confrontados com má informação do que a ausência de informação. Até porque os doentes, depois de lerem, estão convencidos que compreenderam. E eu terei a oportunidade da nossa discussão tentar um bocadinho deprimentemente, vou-vos exprimir um bocadinho, para tentar mostrar-vos como é que é tão difícil compreender o que é a ciência clínica. Eu não estou aqui, repito, a dizer que isto é ciência oculta. Estou a dizer que isto é muito complicado. Eu há 20 anos não podia dizer isto. Mas nos últimos 20 anos foram estudados, estuda-se tudo, doentes, doenças, sistemas de saúde, intervenções, tudo, estudos sobre causas, sobre prognóstico, sobre terapêutica, sobre diagnóstico, tudo. Não é aceitável que um médico hoje em dia não seja capaz de fazer a sua arte com uma sólida base científica e ter o benefício de se ter toda esta informação, que claramente
nos dá melhores resultados. Que é para isso que cá andamos quando nos levantamos todos os dias às 8 da manhã, é para ter melhores resultados. Alguns exemplos de mensagens sobre saúde sem suporte científico. O Actimel é um acordo. Esta é uma área muito interessante, porque é uma área que não entra na farmacologia, não entra no Infarmed, e o Infarmed nada pode fazer sobre isto. São chamados aditivos alimentares, neste caso o L-Caseimmunitase, e que é qualquer coisa, quando eu fui à maior base de dados biomédica, não existe lá nada sobre isto. Quando eu tentei falar com o Infarmed, dizer, não será melhor a gente falar com a Danone e ver se isto... Eles disseram, não podemos fazer nada, isso é do Ministério da Agricultura. Falei para o Ministério da Agricultura, que me disseram que era uma comissão obscura, nunca consigo resolver este problema. Outro problema são os chamados de terapias alternativas. Aqui temos o oscilococcinum, que é recomendado como uma terapêutica para a gripe. Bom, a gripe é uma doença relativamente benigna. Mas nos extremos da vida, crianças e doentes idosos têm uma mortalidade sazonal relativamente elevada. Eu, aliás, não sei se, aqui há uns 3 ou 4 anos eu fui dos poucos médicos em Portugal, quando se eu gripe A, eu fui estudado da gripe A, eu fui para a televisão e disse, isto não vale nada. Não há prova nenhuma científica que isto seja pior que a gripe sazonal e, portanto, eu acho que a reação mundial a nível disto é absolutamente inaceitável. E, de facto, nesse ano, e porque é que eu fiz? Sou um gênio, adivinho? Não. Quando estamos a olhar para riscos, temos sempre 3 passos. O primeiro é avaliar o risco, medi-lo. O segundo é geri-lo. E o terceiro é comunicá-lo. A determinação do risco da gripe A, o H1N1, foi das coisas mais extraordinárias que eu vi toda a minha vida profissional. A primeira infecção em janeiro de 2009 ou 2008, já não me lembro, e 3 meses depois eu tenho o genoma todo do vírus, tenho todos os padrões de contágio, tenho identificadas todas as subpopulações que são vulneráveis e posso olhar, portanto, para aquilo e prever o que é que vai. Porquê? Com estudos no Hemisfério Sul, era a altura da gripe no Hemisfério Sul. Para quando chega mais tarde, em julho, eu sou capaz de dizer calmamente que provavelmente isto é uma infecção de suma menos importância. Eu acho que não vale a pena estar a hiperreagir. No entanto, o governo reagiu, hiperreagiu, abriu aqueles gripanários todos nos centros de saúde, lembram-se? Mandou vir um medicamento que não funciona, chamado Tamiflu, que não funciona. É um medicamento que, vou repetir para ver se não funciona na gripe A, que está a apodrecer todo, já está tudo prazo de validade, e procurou trazer umas centenas de milhares de vacinas. Muito bem. Quando eu disse isto às autoridades, porque apesar de tudo tenho uma obrigação restrita de ter um papel de cidadania e informar, eu sou um expert, eu não sou expert em gripe. Informar, foi-me dito que com os 27 países da Europa a comprarem todos Tamiflu e vacinas, o que é que você espera que eu faça? E foi-me dito que se gastou nisto 300 milhões de euros. Não sei se é verdade ou não. Ninguém me dá os números. Quantas pessoas é que morreram com a gripe A em Portugal? 76. Quantas pessoas é que morreram com a gripe sazonal, banal, nesse ano? 890. Convém, nós temos uma ideia de que, quando estamos a falar destas coisas, é melhor que saibamos exatamente o que estamos a dizer. Este caso típico pretende tratar a gripe. A gripe mata. Pouco, mas mata. Quando eu meti o oscilococcinum na Medline, tenho 11 artigos todos de autores de terapias alternativas. Pelo que me parece razoável pensar que esta terapêutica não está aprovada. Afirmar uma reclamação de eficácia é, a meu ver, inaceitável. É, a meu ver, inaceitável. Por outro lado, se eu tivesse um estudo com o oscilococcinum bem feito, em que ele funcionava na gripe, eu passava a dar aos meus doentes. Porque esta medicação, esta substância, desculpem, não tem efeitos secundários. É uma simples água, como sabem. Não tem efeitos secundários. E se me derem uma terapêutica que é benéfica sem efeitos secundários, eu quero-a já. Porque uma boa parte daquilo que eu faço mata os meus doentes. Os doentes com cancro, a maior parte deles não morrem da doença, morrem de tratamento. Só que estamos todos a aceitar que para uma doença com um prognóstico uniformemente fatal, a terapêutica tem que ser muito agressiva. E o meu doente aceita isso e eu aceito isso. Porque no meu dela morrem todos, 100%. Portanto, aí vou tentar ver que se só morrem 40% ou 60%. Aí estamos todos dispostos a aceitar que a toxicidade, eu farto de matar doentes com cancro, como é óbvio. Nem há outra alternativa. Se tiverem outra, digam. Eu não conheço. E, portanto, é óbvio que isto é um problema complexo, porque isto depois vai, como já foi aqui muito bem dito, misturar-se com as intervenções verdadeiramente eficazes. A literacia da saúde é um drama. Deixa-me quantificar um bocadinho. Eu trabalho aqui. Isto é o Hospital Santa Maria, o Centro Académico Médico de Lisboa. Isto é portanto, o Hospital Pamentita. Toda a faculdade está aqui dentro. O meu centro tem 3 localizações. Isto é o Instituto de Medicina Molecular, que é só basicamente laboratórios de investigação científica. E
do meu gabinete vê-se o parque de estacionamento. E quando eu tirei esta fotografia há pouco tempo, e esta fotografia é muito interessante. Digam lá o que é que acham desta fotografia. Estamos a falar da capacidade das pessoas de entenderem conceitos científicos e serem capazes de ter uma mente organizada. O que é que esta fotografia mostra? Aqui é um conjunto de cidadãos que estacionam para o contrário. Sendo o sentido do tráfego desta maneira, eles fazem uma manobra estranha, que é meter o carro em cima e depois o meter em rápido. É mais fácil de sair. Mas é ilegal. É ilegal. Porque quando se diz está a ser em sentido contrário. Não. Deve sempre ser um bocadinho em sentido contrário. Levar a volta este está a ter que meter ali no nariz. Não me parece lógico. A mim não me parece lógico. Isto é lógico. Mas a maneira como isto foi desenhada é exatamente para se meter de frente. Todos os carros estão metidos de frente. Pelo que há um conjunto de portugueses que não sabe estacionar os carros. Isto levanta problemas. Eu não estou a dizer a criticar as pessoas, estou só a dizer que em pequenas coisas, aparentemente não temos organização mental para pôr os carros todos direitos, quer dizer, ao menos os carros direitos. Se eu vou ter que explicar a um destes cidadãos que tem uma leucémia linfoblástica aguda, quais são as opções terapêuticas, e ele me estaciona o carro assim, a minha hipótese é eu pensar, a hipótese que ele vai compreender o que eu vou dizer é relativamente pequena. Eu não sei o que é que pensam. Eu nunca estacionei o carro assim na minha vida. Porquê? Porque aquilo está desenhado para estacionar de maneira. Destes estacionam assim, os outros estacionam assim. Isto é legal, isto é uma coisa legal. Eles não podem estacionar assim, isto é ilegal. Atenção. Isto é como estacionar do outro lado da rua. Mas aparentemente o pessoal acha que não tem problemas nenhum. Onde eu estou a jogar, humoristicamente, isto é um problemita. Se eu tenho razão, isto significa uma certa falta de organização mental para compreender informação externa, isto é um problemita. Aliás, quando medimos estas coisas, este é um estudo feito no Gallup nos anos 90, eu não me atrevo a pensar o que é que seria em Portugal, mas deixa-me dar alguns dados, só para tentar também compreender e, no fundo, desculpar um bocadinho o que é que se passa. Metade dos americanos acreditam em astrologia. Portanto, acreditam que a organização dos planetas de uma determinada maneira os vai curar do cancro, por exemplo. Portanto, um quinto acredita em bruxas. Há 20 outro quinto que acredita na visita da extraterrestre à Terra. Há um terço que acredita na Atlântida, e este é o meu favorito. Há 40% que acreditam que os homens e os dinossauros foram contemporâneos. Há uma diferença de entre 100 e 130 milhões de anos. Mas é só para dar uma ideia. Eu vi uma vez um filme, quando estava na... Hoje já não há esses filmes, infelizmente, porque eram filmes divertidos, aqueles séries B, em que era uma luta entre o Carlos Magno e o Napoleão. E eu diria que um hiato de 2000 anos para o realizador não tinha problema nenhum naquelas séries B divertidíssimas, que hoje já não há, porque hoje é tudo muito mais sério. Naquela altura, aqueles filmes que custam 10 tostões e que passavam ali no Olímpia. E então, era o Carlos Magno com o Napoleão. Eu, na altura, não sei nem sequer, era muito miúdo. Quando fui ler, verifiquei que aquilo havia 2000 anos. Mas, enfim, dilúvio bíblico 2/3, fantasmas 1/3, comunicação com os mortos 40%. Bom, eu não sei se pode falar com os mortos ou não. Eles comigo não falam. Penso que a filha do Sol nada é capaz de falar com eles. Mas nesta coisa da religião, de resto, tudo isto é muito cultural. Pois, como sabem, se eu for um homem, se eu rezar muito, e disser eu falo com Deus todos os dias, as pessoas têm um enorme respeito por mim. Eu sou um homem muito religioso. Se eu disser que ele me responde, diz que eu sou esquizofrénico. É ou não é? Não, eu queria dizer contemporâneos. Não, contemporâneos, isto é, na mesma altura, contemporâneos, peço desculpa. Ou seja, estes conjuntos de problemas, de crenças, levantam-nos um problema muito grande quando nós vamos ao médico. Porque o médico tem um conjunto de recomendações relativamente sensatas, mas às vezes os nichos não quer tomar umas vitaminazinhas. Por que não? Com algum problema com as vitaminas? Talvez haja. Vamos estudar o problema, querem? Há cerca de um mês saiu um estudo, que aliás confirmou muitos outros, no JAMA, no Journal of American Medical Association, que é o terceiro melhor jornal do mundo, destes autores, olhando para os suplementos antioxidantes para prevenir a mortalidade, ou seja, a utilização das vitaminas E, D, A, já vamos ver, como medida preventiva. Aquilo que se é aconselhado por todo o lado é que as pessoas tomem, okay? Os chamados centrums e essas coisas todas. O estudo é muito interessante, porque eles foram olhar para 78 estudos experimentais, isto não são estudos observacionais, são experiências que se fizeram num outro contexto, com dietas e etc. Portanto, tem um outro rigor científico,
publicados nos últimos 30 anos, com um número de participantes muitíssimo bom, 300 mil doentes quase estudados. Portanto, os valores aqui, os resultados vão ser com certeza muito bons, porque a gente não tem estudos com 300 mil doentes, ok? Sensivelmente metade homens e mulheres, a raça não era, a maior parte deles não foi reportada, a idade média destes estudos 63 anos, havia entre 18 e 103, os contextos eram ensaios de prevenção primária e secundária em participantes saudáveis e participantes com doenças crónicas. Portanto, este é um estudo importante. Estes estudos foram dirigir um problema clínico de grande importância. As pessoas estão bem tomam vitaminas, as pessoas estando doentes também tomam vitaminas, ou seja, a prevenção primária e a prevenção secundária. Os continentes foram todos, praticamente todos, e a comparação era comparar os suplementos antioxidantes, ou seja, o beta-caroteno, que é a vitamina B, a vitamina A, a vitamina C, a E e o selênio versus o placebo, ou nenhuma intervenção. E o que é que se mediu? A mortalidade por todas as causas. Isto é muito importante. Eu acho que a mortalidade é muito importante. Saber se isto faz bem ou mal, ou se mata as pessoas, é crucial. Os resultados são, no mínimo, deprimentes. Porque quando nós olhamos para os autocampos todos e comparamos aqui, eu não vou amassar com este quadro, o que nós vemos é que, na mortalidade, favorece o placebo, ou seja, a intervenção mata os doentes. E eles concluem que os suplementos antioxidantes não só não estão associados à mais baixa causa de mortalidade, mas a beta-caroteno, a vitamina E em altas doses e a vitamina A podem ser associadas a uma maior mortalidade. Aí a graça deixou de existir. Porque subitamente em saúde, isto é consequência. Já não podemos ter um aspecto lazer para esta coisa toda. Se eu estou a recomendar uma coisa que mata pessoas, porquê que eu digo isto? Nestes estudos, não. Porque fisiologicamente falando, por que raio é que o beta-caroteno de matar pessoas? Eu não faço mais que a ideia. Ou a vitamina A. Eu não faço mais que a ideia. Há umas explicações fisiopatológicas sobre o assunto. Mas que me deixam sempre uma sensação de amargo na boca, isto é, que não me explicam tudo. Eu não quero nem saber. Se o meu dente me aparecer com os stress tabs ou com o Centrum, para imediatamente. Há vários estudos que demonstram, por exemplo, que ao contrário das pessoas dizem, os tempos de crise económicos, a mortalidade global diminui. É tudo uma total mentira que a mortalidade aumenta na Grécia e em Portugal com os crises económicos. Eles estão ao contrário. No momento de crise económica e maior desemprego, a mortalidade global diminui. Não se sabe porquê. Ninguém sabe porquê. Mas são todos feitos dos anos 80 e foram agora todos aplicados recentemente no Canadá e em cenas sistemáticas. É um resultado totalmente inesperado. Eu julgaria que é o contrário. Já vamos mostrar algumas outras coisas aqui. No fundo, vamos provar que se nós vamos acreditar na ciência, nas minhas senhoras e meus senhores, eu digo aqui que aos meus alunos, preparem-se, vão ter surpresas muito desagradáveis. Vão ter surpresas muito desagradáveis e o vosso passo seguinte é acreditam ou não acreditam. E têm que manter o vosso espírito aberto. Se repitem aquilo que disse, se o meu problema com as cirurgias alternativas, aquilo desafio as pessoas a fazer ensaios clínicos, mas eu desenho os ensaios clínicos, arranjamos financiamento e fazemos ensaios clínicos e eles nunca querem. Se eu estivesse tão seguro do tratamento de leucemia linfoblástica crónica como eles estão da terapêutica alternativa, eu não era capaz de estar os doentes. Nem me passava pela cabeça estar a dar os medicamentos sem ter uma prova científica que funciona. E essa, a meu ver, a crítica. Porque, como é óbvio, pode sempre haver outras explicações. Lembrem-me da oração intercessória no fim, faz favor, ok? Há consequências. A iliteracia, há consequências. Isto há uma revisão sistemática publicada recentemente, em que eles foram olhar para... Portanto, a pergunta era determinar se a iliteracia em saúde estava relacionada com uma mais pobre utilização, uma pior utilização dos sistemas de saúde, dos resultados, dos custos e das disparidades e da chamada equidade. Okay? Eles foram olhar para 96 estudos de boa e razoável qualidade, de 111 artigos, 90 artigos dirigiam a chamada literacia, os outros a chamada numeracia, que é aquela coisa da porcentagem da chuva, e finalmente os dois. E aquilo que se conclui é que a literacia baixa está associada a mais hospitalizações e maior uso dos serviços de urgência, menor intervenções de vacinação, os doentes vacinam-se menos, menor capacidade de adesão terapêutica, menor capacidade de entender as bulas e as mensagens em saúde e, finalmente, nos doentes mais idosos, maior mortalidade. Bom, se isto é assim, e se este estudo está certo, e reparem, estamos a olhar para 96 ensaios, desculpem lá, estamos a falar em um estudo extraordinário, então esta é a razão para nós estarmos todos aqui a tentar defender que a literacia deve ser combatida. Como? Eu não tenho soluções fáceis. Mas quando me convidaram para dirigir o programa Harvard Medical School Portugal, que já acabou, porque não há dinheiro,
E nós temos, eu penso que temos um dos únicos programas alguma vez feito em Portugal sobre precisamente a disponibilização de dados em saúde relevantes para a população. Para não estar lembrados, foi há uns 3 anos, aparecemos na televisão, na rádio, nas redes sociais. Eu não tenho redes sociais, by the way. O que descobriram no Facebook são as coisas que lá ficaram. Eu nem sequer consigo eliminar isso. Eu queria tirar isso tudo do Facebook, mas não consigo. Aqui tirou tudo que estou feito, o programa acabou, não quero ter lá o meu nome sem estar a controlar a qualidade das coisas, como é óbvio, não é? Mas não consigo fazer isso. Na rádio, na televisão, nas salas de espera dos hospitais e dos centros de saúde, a dizer coisas, por exemplo, o que é uma endoscopia? O que é um cateterismo cardíaco? E eu, por exemplo, o cateterismo cardíaco punhamos nas salas dos serviços de cardiologia, porque isto aterroriza os doentes. E explicávamos que é uma coisa relativamente fácil. Não se preocupe, isto é uma coisa relativamente fácil. Nas redes sociais, coisas nas redes sociais, e até nos supermercados. Aliás, uma cena engraçada, eu estava na fila para pagar, eu de vez em quando tenho um chamado Dead Wish, sobre o conceito psiquiátrico do Dead Wish, a vontade de morrer, e vou ao supermercado. E, portanto, aconteceu, tem uma espécie de uma near life experience, e meto-me no supermercado. Fui ao supermercado comprar lâminas para a barba. E, como sabem, a gente entra no supermercado, tem 3 campos de futebol, com resmas de coisas, e todo aquele estímulo me deixa tonto e com sensações de convulsão, que eu penso que estão... Mas lá me consegui orientar, fui buscar, dirigi-me rapidamente, perguntei a uma dirigi-me rapidamente às lâminas, tirei as lâminas e fui para a fila esperar. E quando estava na fila, estavam os ecrãs a passar. E estava eu a dizer o que é que era uma coisa qualquer. A senhora estava ao quê? E eu percebi que ela estava a ter uma alucinação. E eu expliquei-lhe, olha, gosta disto? Gente, acho que isto é fantástico. O governo, na sua... Enfim, infinita sabedoria, achou que este programa não devia, infelizmente ele terminou. Eu acho que, apesar de tudo, ele poderia muito valer a pena, porque nós demos uma quantidade de informação muito boa aos doentes todos. E achámos que, de facto, criamos uma comunidade espantosa de literalmente centenas de médicos, farmacêuticos e enfermeiros, que, de uma maneira graciosa, deram o melhor do seu tempo. Estamos a falar desde alunos meus até catedráticos, que deram o seu tempo gracioso para escrever textos, para escrever coisas para as pessoas. Portanto, a generosidade humana em Portugal existe, está live and well, e eu sou testemunha disso. Quais são as intervenções? Bom, muito brevemente, em primeiro lugar, preciso ter calma. Ok? Calma. Isto é, a dioxina nos frangos, temos que ter calma. Ok? Pronto. Calma. As pessoas não sabem, temos aqui os físicos contraímos, se não tiver razão, mas a quantidade de radiação para a minha saúde, que é potencialmente prejudicial, se eu for um único dia à praia, no pino do verão, das 8 da manhã às 8 da noite, apanho com mais radiação do que se utilizar a minha vida inteira um telemóvel. Um único dia. No entanto, a minha percepção de risco diz-me que a praia não faz mal nenhum. Quem me vai matar é o telemóvel. E isto é um problema. Isto é um problema. Eu tive uma vez, há pouco tempo, um doente de 20 anos que veio ao meu consultório e disse, professor, eu vou falar muito assim e tal. Eu venho cá porque estou muito preocupado com a minha saúde. Então o que é que se passa, pá? Fiz uma história cuidadosa. Não, está tudo normal. Então qual é o problema? Quero que me peçam um PSA. O PSA é o desenvolvimento do marcador de cancro da próstata para prevenção. Não há nenhum ensaio clínico ou estudo que alguma vez tenha demonstrado diminuição da mortalidade. Nenhum. 0. No entanto, a gente pede alegremente. Isto tem consequências que podemos depois discutir. E eu disse, mas há algum problema? Tornei a fazer. Voltei um bocadinho atrás, perguntar mais umas coisas. Não. Na conversa falámos sobre meios de transporte. Eu tenho uma moto velha, tenho uma BMW com 25 anos, que ando sempre. Desde que não chova lá no meio de Lisboa, que não é uma coisa simples, mas lá vou, eu tenho o jogo inteiro, portanto a coisa está a correr bem, lá vou com a minha motita, ele tinha visto a moto, professor, tem lá uma moto que gira, que aquela moto é antiga, pois é, como eu. E ele disse, que eu também tenho uma moto, mas qual é a moto que tu tens? Ele tinha uma daquelas Hondas que tem 220 kg e 180 cavalos, que é uma relação mais ou menos igual a um Fórmula 1. Sabem que há motas que têm a capacidade de andar tão depressa como um Fórmula 1. E eu pensei, lá, num dia normal, quanto tempo é de nós daqui a Coimbra? Ou professor, se não tiver vento, aí 1h15. Então disse, deixa-me cá ver se eu entendo. Andar a 250 em cima da moto não é um risco para a saúde. O que te vai matar é o cancro da próstata. A comunicação do risco é dramática. E a percepção do risco ainda é mais dramática. Num caso pessoal, eu tenho um casal de gêmeos, um miúdo e uma miúda de 14 anos, e diz que eu tenho os casais, mas a minha mulher recusa-se a viajar sozinha comigo de avião. Naquela perspectiva do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, estão a ver? Que se cai ficamos sem. No nosso caso, provavelmente, é uma boa ideia. Não digo o que eu disse. Não, pior não pode ser, é o que eu estou a dizer. Enfim. Mas, não, eu não consigo explicar-lhe, até lhe dou estes dados. Cristina, vê, isto não é normal, porque nós vamos, não é possível. Não, desculpa lá, não. Eu não vou, se eles vierem connosco, a gente vai. Se morremos todos, para estar o problema resolvido. Se eu não vou. Eu expliquei-lhe.
que há 65 anos, eu sou membro de uma associação internacional de passageiros de avião, que eu viajo muito, e há 65 anos, quando foi criada esta associação, morreram nesse ano, por acidentes de aviação comercial, 3.500 pessoas. E nesse ano foram transportadas 9 milhões de pessoas. 65 anos depois, o número mantém, são 3.500. Mas ano passado foram transportados 1.540 milhões. E não há, à face da Terra, sequer comparação com a segurança dos aviões em relação a qualquer outro meio de transporte. Pensam que ela muda de ideia? Não. Ela quer vamos, no entanto, os 4 para o Algarve de carro. Ela acha que os 4 para o Algarve de carro não tem nenhum problema. O problema é irmos os 2 no avião. Portanto, este problema de todos os riscos é preciso ter calma. E aí entra novamente aquilo para terminar, aquilo com que comecei. O problema de todos os chamados food scares, em que o risco é absolutamente negligenciável. E depois as reações são irracionais. Querem-se acabar com os frangos não sei o quê, mas depois não se fecham os McDonald's. Não estou a perceber. O que é que estamos à espera de fechar os McDonald's? Não estou à espera, não estou a perceber. Já assim as discotecas. Mas a malta não. Desculpa, temos de ser coerentes ou não? Depois, se está interessado em saber mais sobre as medidas preventivas, pergunta ao seu médico, pesquisa os sítios credíveis, depois pergunta outra vez ao médico. É a minha sugestão. Vá para o médico. Depois ele não sabe ou hesitou alguma coisa ou não deu informação, vá para a internet. Depois volta ao médico. Depois reconheça, para muitos casos, a resposta não é branco ou negro, mas sim matizes cinzentos. A resposta em medicina nunca são isto vai curar, ou isto vai matar, ou isto nem vai curar. Nem vai... Não, são sempre coisas muito mais softs. E é essa quantificação do impacto que nos falta cruelmente para nós explicarmos aos nossos estudantes. Pelo que uma das medidas, eu só vos dar este exemplo, uma das medidas que nós fizemos foi os chamados projetos de quebra-mitos, em que na Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo e na Harvard Medical School publicámos hoje 40 ou 50 destas coisas, em que em cada uma destes temas nós fomos procurar evidência científica para confirmar ou não confirmar. E, portanto, há muita coisa que nós não confirmamos, não havia ciência. Muitas das terapias chamadas alternativas não têm ciência, nós não as incluímos. Nós só incluímos aquilo em que podemos claramente afirmar que tem benefício ou não tem. Como sabem, a relação entre uma causalidade e uma intervenção tem sempre 3 possibilidades de estudos. Um que diz que sim, que aquilo tem benefício, um que diz que, e portanto é para ser utilizado, um que diz que não, que aquilo tem prejuízo e é para não ser utilizado, ou não há estudos. Quando não há estudos, ficamos numa dúvida. Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. E esta diferença entre não haver estudos ou estudos negativos é central na nossa discussão. E é isso que eu acho que há muito em relação à terapia alternativa. Não havendo estudos, eu tenho que pôr a hipótese que funciona. Por outro lado, uma série de estudos que demonstram que não funciona. Eu estou seguro. Piso terrenos menos seguros quando não tenho estudo nenhum. Okay? Para as conclusões que vos quero dizer, já estou a falar há muito tempo, é que existe um problema sério de literacia e numeracia dos cidadãos em relação a dados de saúde em medicina. Esta ignorância tem consequência a 2 níveis principais: diminuição da sua autonomia, é óbvio que um cidadão menos informado é um cidadão menos autónomo nas suas decisões, e a adoção de comportamentos perigosos. Eu nisso não quero justificar nada, mas seguramente que há aqui muitos fumadores que estão perfeitamente informados no malefício de tabaco. 20% dos meus colegas fumam. Qual é a teoria deles? A mim pode ser que não aconteça nada. E é bom. Pensando bem, pode ser que não aconteça nada. Eu não é. O meu avô morreu com 90 anos a fumar 2 maços. Pronto, ok. Qual é a probabilidade? Eu encolho-me todo para pensar na probabilidade, mas pode ser que não. Haverá que fazer um esforço particular por parte da sociedade para informar mais e melhor. Isto não vai ser fácil. Era basicamente isto que vos queria dizer. Tenho aqui os meus contactos. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos 10 minutos. A minha posição é um pouco diferente da posição, provavelmente, quer dizer, não é. A minha posição é uma posição conceptualmente, mas que espero ter passado isso, é um pouco diferente da posição pelo menos que eu adivinhei no professor Manuel Martins, e talvez um pouco no professor Paulo Claro. A minha posição é muito simples. Ou melhor, ela é complexa, mas eu resumo desta maneira. Se eu tiver indicadores fiáveis sobre uma determinada doença ou sobre um determinado fator de risco, e se eu conseguir organizar um estudo clínico de boa qualidade, com as regras que são as fundamentais, que me garantem a qualidade, a fiabilidade dos dados, eu não me importo de saber se as coisas funcionam ou porque é que funcionam.
Assim sendo, a minha crítica às intervenções que não são as chamadas streamline, as chamadas holísticas, vem do facto de que eu não me parece intelectualmente honesto aceitar, pedir à indústria farmacêutica para fazer dezenas de estudos sobre um novo medicamento, que custam, em média, cada estudo, o processo todo para um novo medicamento oncológico, por exemplo, ou cardiológico, vai custar a esta indústria, a esta casa farmacêutica, entre 1.000 e 1.500 milhões de euros. Eu não posso exigir isto, este rigor extremo, para eles introduzirem um medicamento no mercado e depois aceitar que, no caso, por exemplo, de muitas terapias alternativas, nada disto se passa. Não é possível intelectualmente, com o mínimo de base de honestidade intelectual, aceitar isto. O que eu quero é que todas as intervenções que lidem com doentes tenham o mesmo rigor de avaliação. E tal como acontece nos medicamentos todos os dias, que são rejeitados, então a gente também rejeita aquilo que efetivamente não funciona. E, portanto, sob esse ponto de vista, a minha crítica nunca é uma crítica na noção de si, de per si, do que é uma iridoterapia, é mais a pessoa mostrar-me que aquilo que funciona. E funciona de maneira replicativa. Uma das razões porque nós não temos mais intervenção da acupuntura em anestesia é porque nós não treinamos as pessoas a fazerem acupuntura. E é verdade o que disseram, que a acupuntura ficou na moda quando o Nixon foi à China. Claro que sim. Mas a maior parte dos anestesistas não está disponível para aprender a acupuntura. Mas há estudos que demonstram que ela funciona em certas áreas, ela funciona claramente. Não há adoecimento nenhum. Eu adorava que ela funcionasse em tudo. Porque a única coisa que eu tinha era infecções locais da agulha. Era fantástico. Eu farto de matar doentes quando os anestesiam. É curioso que é uma das histórias de sucesso da medicina, são anestesistas. Não, eu também acho que não. É só para eu colocar um bocadinho a maneira como olho para estas coisas, para também compreenderem porque é que eu... A minha grande crítica é porque é que o pessoal da terapia alternativa não quer fazer ensaios clínicos. Pronto. E depois há coisas que nós temos que manter a mente um bocadinho aberta. Eu gostaria de dar aqui este exemplo, que é um exemplo que eu considero muito interessante. Há pelo menos até agora 5 ensaios clínicos que foram fazer o seguinte. Foram pegar num conjunto de doentes internados em análises de casos intensivos americanas, e um dos estudos é canadiano, e foram, portanto, os doentes mais graves, aqueles por definição têm que ter uma estratificação de risco elevadíssima para entrar em determinados casos intensivos, como é óbvio, hoje em dia na América, a não ser que a doença seja muito grave, ninguém vai para casos intensivos, e independentemente da religião de cada um dos doentes, foi pedido a um conjunto de rezadores, padres ou não, de várias religiões, cristã, judaica, muçulmana, budista, etc. E foi-lhes dado apenas o nome dos doentes. E depois era um ensaio clínico, em que uma parte desses doentes aleatoriamente eram rezados e outros não. E todos os 5 estudos são consistentes numa melhoria clínica estatisticamente significativa na mortalidade dos que foram rezados. Não. Não, você acredita? Eu também não acredito. E, no entanto, tenho que em uma questão de honestidade intelectual, tenho que referir isto. O que é que eu tiro daqui? Vou passar a rezar os meus doentes? Não. No entanto, se eu tivesse um ensaio clínico que mostrasse que isto era assim, passava a rezar os meus doentes. Tem alguma dúvida disso? Simplesmente o fenómeno sai de tal maneira fora do que é o streamline da ciência empiricista que eu recuso-me a utilizar uma coisa que seria extraordinariamente difícil de montar em larga escala. Isto tinha que ser uma coisa feita em larga escala e tínhamos que tentar perceber que estamos aqui a falar. Eu só estou a dar este exemplo para nos manter sempre um bocadinho o grãozinho de cepticismo e eu não vou pedir para rezarem os meus doentes, repare, mas tenho que reconhecer esta realidade. Já vamos ao 5º ensaio clínico, são todos consistentes. Quando 5 ensaios clínicos são feitos por 5 grupos diferentes, são iguais, eu aí começo a achar que isto é verdade. Só para deixar uma ideia de que, provavelmente, por trás de toda esta realidade tão clara do que é medicina, há alguns lados que nós ainda não somos capazes de compreender. Se esses lados devem influenciar a nossa prática ou não, na minha posição, se não houver prova científica, não devem influenciar. Não é legítimo utilizá-los. Por outro lado, para mantermos a mesma coerência, quando houver prova científica, temos que utilizar. E aí nós não devemos nunca mais, por uma questão até, a meu ver, conceptual das nossas pré-conceções, atacar. Eu só defendo esta metodologia. Se quiserem discutir comigo nesta base da metodologia, podemos dialogar. Se não quiserem, não vale a pena. Desculpem lá. Porque isso vai abrir caminho a um diálogo de absurdos. Já não vai ser mais possível dialogar. Eu acho esta experiência muito interessante, podia trazer as outras, mas as experiências muito interessantes, na medida que eu acho que o avanço da medicina é absolutamente extraordinário. Lembrem-se que no princípio do século XX a expectativa de vida de um português médio era nos homens 36 anos e nas mulheres 41, 42,
E um século depois, um bebê que nascer hoje em Portugal, o homem vai esperar viver 79 anos e a mulher 86. Como sabem, as mulheres matam-nos a todos. Eu só conheço viúvas. Conhecem viúvas? Eu só conheço viúvas. Portanto, estes 50 anos sobre a vida foram, claro está, devidos a melhores condições económicas, a melhor saneamento, mas tirem o cabelinho da chuva. 60% são remédios. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, por esta excelente palestra. Professor António Vaz Carneiro, muito exemplificativo, muito interessante e muito pedagógica também, que é o objetivo destas conferências, é, ao fim e ao cabo, sabermos mais, esclarecimento científico e pensamento crítico, que nunca sabemos tudo, e estamos na casa ideal, uma biblioteca, é o centro do conhecimento onde estas iniciativas devem existir. Temos agora um pequeno espaço para colocação de questões. Faça favor. Os americanos fazem entre medicina baseada na evidência ou nas provas ou medicina baseada em ciência, em que a última tem uma cláusula que é como é que eu ia te explicar? A plausibilidade de uma terapia entra na avaliação. Na questão, por exemplo, da acupuntura, se formos ver a acupuntura sem ter a agulha falsa, não é? Os resultados são uma coisa, não é? Quando se cria uma agulha que é capaz de provocar a sensação de penetrar no corpo, não é? Mas que realmente não entra, os resultados não são iguais. Para uma questão como a acupuntura poder ter efeito na anestesia, no corpo, o nível de evidência teria que ser muito superior àquilo que se exigiria a um mecanismo que seria facilmente explicado pela ciência. Estou inteiramente de acordo consigo. Nós, quando estamos a falar na acupuntura, como de resto, quando estamos a falar em cirurgia, os ensaios clínicos são muito mais complexos. Porque enquanto um medicamento que dou, por exemplo, enquanto se eu der um medicamento, em princípio a formulação galénica é idêntica para aqueles 5.000 doentes a quem eu estou a dar aquele medicamento, ou o placebo, em princípio é igual, pelo que eu posso com alguma segurança pensar que se tudo o resto sendo igual, se eu tiver um resultado diferente deve ser aquele medicamento. No caso da cirurgia é mais complexo. Porquê? Porque para evitar o efeito placebo, eu tenho que efetivamente fazer aquilo que se chama sham surgery. Eu teria que fazer, como alguns ensaios clínicos têm, a sham acupuncture. Isto é, pretender que fiz a mesma técnica em dois doentes diferentes, quando num não fiz nada e no outro fiz. Isso é muito difícil de fazer. Há vários estudos que demonstram isto, e por isso é que estes estudos em acupuntura são também tão ingratos. Eu tenho que efetivamente picar os doentes. Se eu não picar os doentes, o estudo não é válido. Tenho que picar os dois doentes. É claro que a acupuntura não é só picar doentes, como sabem. É aquecer a agulha, é passar coisas elétricas, não é só. Mas se for só picar os doentes, é passar correntes elétricas, é aquecer a agulha. A acupuntura não é só enfiar as agulhas, tem uma série de técnicas à volta. Sim, estou a falar de tudo o que é a acupuntura. Estou a falar de tudo que são as possibilidades de usar agulhas, não. Portanto, seria um estudo muito difícil. Eu reconheço isso. Eu acho que isto é um estudo nada fácil de fazer. Aquilo que nós estamos a tentar compreender é uma relação de causalidade. Esta intervenção tem resultados. E aí a relação de causalidade entra com o fator placebo. E aqui o efeito placebo é um efeito poderoso. Eu vou-vos dar um exemplo, e é um efeito que nos abrasa a cabeça a todos. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Até dois exemplos rápidos. Um sobre um estudo de cirurgia. E é difícil fazer este estudo de cirurgia, porque esteticamente falando é muito complicado. Mas os doentes com doença coronária têm dor violenta. Há uns doentes com doença coronária que, apesar de muito medicados, continuam com muita dor. É muito limitativas. Não conseguem subir estas escadas, que não fiquem completamente tolhidos por uma dor violenta. Quem já tem um familiar com isto sabe que isto é assim. Até há pouco tempo, o grande tratamento era, de facto, a cirurgia que resolvia estes problemas. E um belo dia, aqui no fim dos anos 80, houve um grupo não sei se foi já não lembro, em Nova Iorque, em Washington, que pegou num grupo destes doentes que tinham indicação para a cirurgia, precisamente porque tinham dor refratária ao tratamento médico, e dividiram-nos em dois grupos, como mandam as leis, e não os operaram, nos tiraram a artéria mamária externa, abriram o peito, fizeram suturas e o bypass, e fecharam o peito, e nos outros limitaram-se a fazer um risco com o bisturi e fecharam o peito. Anestesiaram os doentes e fecharam o peito. E depois foram estudar a resolução da dor.
No primeiro caso, 45% dos doentes deixaram de ter dor. No segundo caso, 47% dos doentes deixaram de ter dor. Nós não podemos, quando estamos a olhar para outcomes softs, que são estes de dor, ansiedade, não podemos, é muito difícil tirarmos o efeito placebo. Outro estudo clássico é um estudo feito em 800 doentes com depressão. Eles foram estudar 3 intervenções de depressão, através de umas escalas que se chamam escalas de depressão de Hamilton, em que as pessoas dizem que estão tristes de manhã. Há uma série de sintomas que são muito bem validados e que nos permitem definir que o doente está de facto deprimido. Tem um certo comportamento, pensamentos, etc. Isto é uma escala que tem uns 70 questões, e eles dividiram estes doentes em 3 grupos e foram seguidos por psiquiatras mensalmente. E a um foi dado um medicamento, um inibidor da captação de serotonina, uma coisa tipo Prozac. Ao segundo foi dado erva de São João, que é defendida pela terapia alternativa como sendo antidepressiva, e os americanos nesse aspecto são muito pragmáticos, vamos estudar isto, e ao fim de um ano foram verificar o que aconteceu. A percentagem de doentes que claramente estava melhor, olhando para quando se passou depois a segunda inquérito, e em que foi previamente definido que uma diferença de 10 pontos queria dizer melhoria, isto é, a diminuição de 10 pontos queria dizer melhoria, os 10 pontos quer dizer que a pessoa está mais alegre, está menos deprimida, está menos triste. E no caso do medicamento eram 21%. Quando se abriram os códigos da erva eram 22%. E a conclusão seria, a erva funciona, exceto que o grupo placebo era 24%. Porquê? Porque estes doentes eram seguidos por psiquiatras todos os meses. Ninguém deprimido vai ao psiquiatra todos os meses, vai ao psiquiatra de vez em quando. E só o simples efeito placebo do médico induziu a melhora nestes doentes. E a conclusão é, provavelmente que eu devia ter mais psiquiatras. E o doutor Macedo diz-me assim, mas eu não tenho psiquiatra. Ele diz, então o melhor é dar o medicamento. E ele pergunta, não tem um placebo mais barato? Ele tem razão. Não. Falo em relação a várias metodologias. Eu não tenho, já não olho para isso há algum tempo, mas falo vários, quer eletro ou quer simples, para certo tipo de cirurgias, só para certo tipo de cirurgias. Isto não é, por exemplo, as obstétricas, isto não é para a cirurgia, a neurocirurgia, não é para a cirurgia cardíaca, está menos provável a cirurgia cardíaca. Por exemplo, para a cirurgia oncológica abdominal não há nada que eu conheça, não há nada, mas só para certas cirurgias. Portanto, nós desconhecemos um mecanismo. Quer dizer, e o problema disso é que quando nós escolhemos um mecanismo temos tendência a negar. Pronto. Mas eu acho que não sei fazer isso. Porque se o estudo é bem feito e tem resultados, eu estou satisfeito. Um estudo deste nunca é duplamente cego. Ele não é ocultado porque tem uma intervenção, mas como a intervenção é igual nos dois lados... Como é igual nos dois lados. Não, o doente sabe sempre que tem... Claro, como é óbvio. Por isso é o problema da cirurgia. O doente sabe sempre que está a ser picado. Claro, óbvio. Não, mas o terapeuta sabe que não está a fazer... Por exemplo, o cirurgião que só cortou o peito do senhor sabe que só está a cortar o peito. Mas é ele que analisa os resultados. É um analisador de resultados central. Sim, mas é ele que interage com o doente. Sim, mas é protegido. Isto é, nesses estudos não se deixa que a pessoa não tenha um comportamento diferente do que se tivesse feito a cirurgia. Porque senão ia influenciar, como é óbvio. Se ele, por qualquer razão, dá uma pista à pessoa que não foi operada, está perdido o estudo. Okay. Está perdido o estudo. Se esse cirurgião, por primeira caso, sugere que não houve nada, está perdido o estudo. Mas houve um livro que eu li há uns tempos que eu gostei muito, foi o Bad Medicine. E uma das coisas que ele perguntava era que se o médico souber que está a dar um placebo, a sua própria postura, pode influenciar... Pode, é verdade. Nos medicamentos é verdade. Na cirurgia não é possível. Nos medicamentos é verdade. Por isso é que estou a perguntar. Sempre que há uma intervenção, a não ser que o terapeuta não tenha nada, não interaja com o doente quando ele está acordado, não há maneira de fazer um estudo duplamente cego. Mas o estudo duplamente ocultado é um estudo em que os doentes não sabem o que é que foi feito e quem tratou também não sabe o que é que deu. Porquê é que isto é assim? Porque nós sabemos que quando o doente sabe que tomou um medicamento, tem tendência nestes soft endpoints, chamados indicadores soft da dor e porque com o colesterol, não existe o efeito placebo, não é? Eu baixo o colesterol, não baixo. Não, é nestes endpoints, aquilo que a gente chama os endpoints soft, dor, ansiedade, ok? Pronto. E que é preciso proteger muito bem os fatores externos. Que isso é que é difícil nestes estudos. Quando eu estou a fazer um estudo de medicação, o que é que eu faço? Tenho que ter cuidado. Em primeiro lugar, os doentes não sabem o que é que estão a fazer. Para não reagirem diferente. Porque se ele disser que ele está a fazer a substância ativa, ele vai-me dizer que está melhor. Isto está muito bem estudado. A tendência é que está muito melhor. Se ele disser que vou placebo, ele vai dizer que está na mesma pior. Mas os terapeutas também. Porquê que eu faço isto? Porquê que eu tenho que ocultar aos médicos de tomar conta destes doentes, que nunca são os investigadores?
É que se ele sabe que está a fazer um placebo, tem, por exemplo, tendência a tratar mais esse doente. E ao tratá-lo dá-me cabo do estudo. Porque tem que ser tudo igual, exceto a administração. No caso da cirurgia isso não é possível. Só é possível ocultar os doentes, não é possível ocultar os médicos. E esses médicos o que fazem são treinados para, na sua interação com os doentes, não deixarem escapar nem um mínimo de informação que ele possa não ter sido operado. É claro que, provavelmente, aqui e ali, mas quer dizer, não temos alternativa. Não há alternativa possível. Por isso é que eles não são tão perfeitos como os ensaios clínicos da medicação. Mas são cruelmente necessários, eu acho. E aquele exemplo da dor é um exemplo dramático, eu acho. Assim, quando é bem feito, eu acredito, ou seja, quando aquilo é bem feito e com todos os cuidados, eu acredito que aquilo é verdade. Quer dizer, não acredito que seja possível, não fico com muitas dúvidas. Às vezes pode haver aquilo ali, mas não fico com muitas dúvidas. Se aquilo for feito com todas as regras, e hoje em dia as regras são muito restringentes, aquilo habitualmente é possível tirar dali uma informação preciosa. Acreditar que aquilo é verdade, ou seja, no fundo, acreditar que aquilo é verdade. Sr. Professor. Bem, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dar-lhes parabéns pela clareza da sua exposição, que conseguiu apresentar as minhas ideias ainda melhor do que eu de alguma vez conseguiria fazer. Isto é só para dizer que se de alguma forma pareceu que eu estava na minha intervenção a discordar de si, penso que nem a maior parte dos casos não. Não, mas de qualquer forma, que tenho uma pergunta que é mais quase uma curiosidade em termos ao efeito placebo, que nós sabemos que funciona muito bem. Aquele exemplo artificial que eu arranjei da pessoa que se besuntava em não sei o quê e curou. Nós temos por vezes esse problema na família, que eu não sei quantos disse-me que aquilo faz muito bem. E eu estou a tomar também. Eu, obviamente, quando se trata de medicamentos, digo logo nem tome, nem pense. Claro. É óbvio. Mas se a pessoa está a pensar em, por exemplo, besuntar-se em óleo de coco, porque alguém lhe disse que se fizesse isso dormia muito bem, e já os monges beneditinos faziam isso, que é também um argumento que às vezes aparece assim, já os não sei quantos, já os gregos... A minha atitude correta será, ok, tudo bem, isso não vai fazer mal nenhum, provavelmente por efeito placebo vai fazer bem e eu deixo seguir? Eu penso que essa é uma posição sensata. O que o professor tem que fazer é muito simples, tem que tentar perceber qual é o risco inerente a essa atitude. Se o risco for zero, ou muito pequeno, não ser uma erupção na pele, eu diria... É um bocadinho com o problema... Este problema é muito interessante, eu acho. E o aconselhamento médico todos o damos, não é? Eu digo aos meus alunos que são proibidos de fazer consultas no corredor, mas toda a gente faz consultas no corredor. Continuamente. Basta o jantar. Quando eles vão ao jantar, sou assaltado pelos meus amigos a fazerem pergunta. Eu não respondo a nenhuma. Não, se queres falar, vais ter comigo ao gabinete, na consulta, depois a gente fala aos dois. Não, claro que é. Não. É claro que isso é muito interessante. Se por acaso a intervenção for uma intervenção benigna, de risco baixo, eu direi, essa é uma atitude sensata. Mais complicado é quando nós temos doentes a quem já não podemos dar nada. Os chamados doentes terminais, principalmente cancro, demências terminais, em que a nossa intervenção fechou-se, não há mais nada a fazer. O doente tem 3, 4 vezes a vida e de repente aparece uma notícia, uma reportagem como apareceu na TV com as células terminais alemães. E aí eu tenho que pensar aqui 2 aspectos. O primeiro aspecto é o rigor com que nós temos que transmitir a informação acerca do benefício e do risco desta intervenção. E o segundo é compreender, com compaixão, que este doente, se ele ficar menos a sofrer por ir à Alemanha, nós devemos abrir essa porta. Porque eu digo aos meus doentes que não, senhor, que não há nenhuma prova científica, e quando eles me dizem um argumento que é muito utilizado, isto deve ser o lobby da medicina a fazer alguma coisa, eu digo que esse é um argumento, a meu ver, intelectualmente desonesto. Se aquilo funcionasse, nós há muito tempo que utilizávamos. Os mesmos médicos que faziam na Alemanha faziam aqui, era o que faltava, isso é que era bom. Não, e explico que aquilo provavelmente não funciona. E se a pessoa insistir em ir, eu deixo ir. Há estudos, no entanto, que demonstram que esta terapêutica mata substantivamente os doentes. Disse assim, se eles morrem, eu até posso complicar mais isto sendo assim, se calhar eles morrem com menos sofrimento. Mas eu não sei. Se o doente me perguntar, eu não sei. Porque se isto funcionasse, estava nas nossas revistas. Era o que faltava. E isso é cruel. Porque há um lado comercial que vai explorar barbaramente estes doentes. E isto custa 50 mil euros, porque não sei se sabem disso. Eu isto acho que já não é aceitável, desculpem, acho que já não é aceitável. Chegar a um ponto e a gente tem que pôr os pés à parede e dizer, isto já não é aceitável. Se o doente, no entanto, quer meter 50 mil euros, e o que é que eu vou dizer? Eu não lhe tenho de oferecer mais nada, ele vai morrer dentro de 3 meses. Quer dizer, eu explico, e a partir desse momento até eu continuo a tratar, se ele cá vier, não tem problema nenhum, eu nesse aspecto não tenho qualquer espécie de dúvidas. Eu continuo a tratá-lo, ele vem a uma consulta na mesma, eu trato na mesma. Estamos, no entanto, cientes que aquilo não funciona, e que provavelmente vai matar. Mas o que é que eu tenho para lhe oferecer mais? Esse é o segundo aspecto, que é o aspecto ético e deontológico da nossa relação com os doentes. Eu não vou esquecer que, cientificamente falando, esta intervenção não vale nada. Mas não vou proibi-la.
Se isso der um pouco mais de conforto ao doente. Muitas vezes a única coisa que eu faço é pegar-lhe na mão e ajudá-los a atravessar o rio para a outra vida. Mais nada, é a única coisa que tenho no silêncio do hospital. Estou sozinho às 4 da manhã, a única coisa que eu posso fazer é pegar-lhe na mão e estar ali um bocadinho à conversa. E já assisti a dezenas de mortes assim. Nós estamos dois a conversar. E de repente o doente tem uma cara e vai. E eu achei que fez esse o meu papel. Se ele de repente serve outra coisa qualquer, o que posso é confortá-lo. Portanto, aqui há dois aspectos muito diversos nisto, que também não se prestam muito a grandes posições muito claras. Aqui. Mais questões? Há ali um senhor. Também aqui um senhor aqui ao meio também. Sim. Então, se não se importa, pode fazer a pergunta, não? Já que falou nisso, eu queria saber qual era a sua opinião acerca da eutanásia. Quantas horas tem? Eu não posso responder a essa pergunta. Direi apenas que é um assunto extraordinariamente controverso. E a minha posição filosófica é... Mas digo, quantas horas tem? Mas tem que ser discutido como deve ser, como é óbvio. Se a sociedade entender que a eutanásia deve existir na sociedade portuguesa, não metam os médicos nisso. Não metam os médicos nisso. Pronto. Eu não quero que nenhum dos meus doentes, quando entrar no quarto do hospital, de repente pense eu vou tratar ou matá-lo. Eu isso recuso liminarmente. Já deixei morrer muita gente porque não tinha tratamento, cancros avançados, doenças avançadas, sepsis incuráveis. Deixei-os morrer, para certas alturas deixei de os tratar porque achava que estava a prolongar um sofrimento inaceitável. Isso é uma coisa. Nunca matei um doente. E houve muitos que me pediram. E aquilo que eu faço é sedá-los e dar-lhes cuidados paliativos. No fundo, ajudá-los a atravessar o seu último caminho com o mínimo sofrimento possível. Mas a eutanásia, como sabem, é uma área muito, muito complexa e que requer uma discussão extraordinariamente detalhada. Eu, para simplificar a minha questão, direi, eu não quero os médicos envolvidos nisto. Se houver esse desejo, eu quero estar fora dessa obrigatoriedade, se quiser, quase compulsividade, de eu ser um dos agentes. Eu fui treinado para salvar pessoas, não fui treinado para matar pessoas. Eu não aceito as classificações entre eutanásia e distanásia ou não. Não. Para mim isso é muito difícil, porque depois teríamos que definir previamente qual era a intensidade de tratamento que eu estou a dar aos doentes. E nesse sentido há uma grande diferença entre eu deixar morrer o doente porque deixei de lhe dar um antibiótico, por exemplo, aquela infecção vai matá-lo, sedá-lo tão profundamente que ele vai deixar de respirar mais cedo ou mais tarde, porque vai se entupir nas suas questões e vai deixar de morrer, ou deixar de o alimentar e de beber. Não, mas quer dizer, se eu não for capaz de classificar estes passos, eu não acho conceptualmente, provavelmente, uma grande diferença entre eu ativamente... Há quem ache que quem mata ativamente não é diferente de deixar morrer. É o exemplo típico... É o exemplo típico que se dá muitas vezes. Os meus doentes, com os meus alunos, quando discutimos isto, vamos supor que há dois irmãos cujo pai é muito rico, o pai morre de repente e põe-se uma questão de herança. Eu dou este exemplo, que é um exemplo que toda a gente entende. E de repente um dos irmãos resolve matar o outro para ficar com a herança toda. E engendra um esquema complicado, porque sabe que o irmão que toma banho todos os dias de imersão e, portanto, vai-lhe pôr um rádio ao pé da banheira e vai entrar quando ele estiver relaxado e empurrar o rádio para dentro da banheira e eletrocutá-lo. Monta este sistema todo, aproxima-se do doente e, de repente, quando vai se aproximar do irmão, o irmão faz um gesto, o rádio cai e cai dentro da banheira. Ele pode salvar o irmão tirando o rádio, mas não opciona por nada a fazer. Ele é menos moralmente responsável? Não quero que me responda. Mas é estas as questões que nós temos que discutir. Será a mesma coisa eu deixar morrer um doente... por exemplo, os doentes com estado vegetativo persistente. São os doentes que tiveram morte cerebral completa, foram um afogamento, por exemplo, que é recuperado, os miúdos, com traumas cranianos, um drama. Em que o doente se comporta tal como estou a comportar aqui. Está sentado, com ar sério, tudo na maior, ao fim, parece inteiramente normal. Simplesmente não tem qualquer espécie de comunicação. Se eu lhe fizer os reflexos todos, está tudo apagado. Ele até boceja. Há lá coisa mais humana que o bocejo. Não sente dor, posso cortá-lo que não sente dor, está incontinente e nunca vai recuperar. E o que acontece é a mesma coisa. No primeiro mês vem a mãe, o pai, vem o marido e os pais e os filhos. No segundo mês vem só o marido e o pai e os filhos. No terceiro só vem o marido ou a mulher. No quinto mês deixa de vir toda a gente, porque é intolerável para as pessoas ter aquela pessoa que parece estar viva e está morta. Quando nós fizemos no Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida esse parecer, fui ao autor, eu defendi que nós deveríamos não tratar estes doentes.
Porque temos dados científicos suficientes para perceber que este prognóstico é absolutamente fechado. Os casos raros que foram descritos na literatura mundial de recuperações não eram estado vegetativo persistente. O diagnóstico não estava bem feito. Pelo que nós podemos afirmar com alguma segurança, ou com muita segurança, que não há recuperação possível para estes doentes. Então a questão que se põe é, qual é um bom papel aqui neste momento? É continuar a tratar este doente prolongando uma vida que nunca vai ser, que é uma vida neste momento que não existe, e ele é um ser humano que não pensa, ele é um ser humano que não está cá, ele é um ser humano apenas em existência física, não tem qualquer existência moral, intelectual, nada, ou por isso simplesmente devo ter compaixão por ele e deixá-lo morrer tranquilamente. E nós defendemos, eu defendi, que se não vou tratar, porque aí a questão que se punha era muito simples. Se acharem que é brutal eu não tratar o doente e deixar de o alimentar, como eu defendi, deixar de o alimentar e deixar de o beber e deixá-lo morrer tranquilamente sedado, então tenho que me explicar qual é a diferença entre isso e se ele tiver um infarto de miocárdio, eu vou operá-lo as coronárias. Tenho que dizer isso. Se entenderem que a minha posição de hidratação e alimentação de base é negativa, eu recuso-me a fazer isso, então tenho que o tratar para a doença coronária. Onde é que está a fasquia? Se ele tiver uma pneumonia, tratam? Não tratam? E se ele tiver uma doença reumatológica que aparece, não corticoides? Está bem que isto não é fácil. Eu não estou a dizer que isto é fácil. Estou só a dizer que estas decisões são decisões em que a ciência nos pode ajudar, mas há um campo moral muito grande. Por exemplo, os judeus, os Hassidim, os judeus fundamentalistas em Israel, aquilo que eles fazem quando os doentes são ligados a ventiladores e, portanto, já não deixaram de responder aos tratamentos. E estão, portanto, classificados como doentes terminais, que é uma palavra que eu não gosto nada. Ainda assim, hoje com os cuidados paliativos, isto não é uma palavra que não se deve utilizar. Mas, enfim, são doentes terminais, não há nada a fazer por eles. E o que eles fazem é montar um timer nos ventiladores. Um timer que desliga os ventiladores aleatoriamente. Porque para um judeu Hassidim a vida não é de Deus, não é nossa. Pelo que nós nunca poderíamos deixar morrer ninguém. Por outro lado, também não queremos continuar a tratar porque ainda estamos a provocar um sofrimento intolerável no doente. Então deixamos isto ao acaso da máquina. A gente sorri e encolhe os ombros. Bom, mas é uma maneira de resolver o problema. Uma outra qualquer. Espero ter resolvido a sua pergunta. Sim. Só Sim, depois assim. É, aqui à frente, depois ali atrás. um comentário, uma pergunta. Há bocado, bem, temos estado a falar de medicina e de medicina alternativa, e como o Manel disse há bocado, e eu concordo com ele, não há o que se designa medicina alternativa, há medicina, na minha ótica é o que funciona. A designação é terapia alternativa. Exatamente, mas uma coisa que me tem preocupado, e como membro da Concept também tenho, apesar de não ser bem a área que eu toco, também debato esses temas, preocupa-me que haja uma igual, não é respeito, mas consideração por que é um médico e que é um terapeuta alternativo, porque não são a mesma coisa, não têm os mesmos conhecimentos, mas também não querem ter as mesmas responsabilidades, mas querem ser vistos de igual modo, nomeadamente os terapeutas alternativos. Há situações diferentes, como o António disse. O António está preocupado com o bem-estar, com o conforto, e não afirma que cura doenças, que são coisas diferentes. O que me preocupa, e isto estamos de acordo, estou contra esses terapeutas alternativos que dizem que têm curas para doenças como não têm. Mencionou na sua explicação o oscilococine, que é um produto homeopático, e a evidência científica é que os produtos homeopáticos não funcionam. No entanto, continuo a mencionar isso na televisão. Os próprios homeopatas estão-se a pôr ao mesmo nível dos médicos, quando não devem estar ao mesmo nível de conhecimento, e é aprovado pelo Infarmed, que é outra coisa que me transcende, não sei como é que isso é possível, e faz-me confusão. E eu tenho de alertar, eu, como membro da Concept, no caso a homeopatia, que é a área da saúde com a qual estou mais à vontade para falar, coloca-se aquela questão ética: será que a gente deve avisar as pessoas ou não? Ou ética ou moral? Porque aquilo não faz mal, não faz mal porque não faz nada, não faz nem bem nem mal. Portanto, se as pessoas querem tomar, tudo bem, mas custa-me saber que aquilo não funciona e as pessoas defenderem que sim, aquilo com unhas e dentes, e que devem continuar a tomar. E pagam por isso. Isto não é moralmente aceitável. Exatamente, isso depois é outra. O que me custa nas terapias alternativas é quando as pessoas não vão aos médicos que têm. Eu propunha. Eu acho que a sua opção é muito simples. Se tem informação boa, deve avisar as pessoas. Por exemplo, é o que eu faço como médico, aviso as pessoas e para ver. Eu acho que nós temos de ter muito cuidado não diabolizar as terapias alternativas. Essa não é a maneira, a meu ver, e nesse aspecto, desculpe, professor, eu discordo de si, não é a maneira de resolver estes problemas. Se nós acreditamos, como esta audiência seleta tem, que é diferente, que há uma base científica na prática clínica, então é em nome dessa base científica que nós devemos criticar ou não. O professor Manuel Martins foi delicado.
E não nos trouxe uma informação sobre o que é a realidade da medicina alternativa no mundo. Existe um hospital em Londres que custou 600 milhões de libras só para uma homeopatia. Isto é um problema. Custou 600 milhões de libras. E estão a ser negados aos doentes ingleses todos os dias terapêuticos porque não são custificados. Onde é que quer chegar com isto? 40% dos americanos não há terapia alternativa. E é essa que lhe dá a legitimidade. E, portanto, eu acho que nós devemos aceitar este fenómeno. Prevenir os nossos doentes e aceitar o fenómeno. Não vale a pena. Nem vale a pena estar a entrar a meu ver, numa luta. Eu nem tenho tempo para isso, quer dizer. Não podem entender. Mas, quer dizer, se tivesse a entrar numa luta de convencer as pessoas da sua irracionalidade ou da sua pobre metodologia de escolha, porque todos os dias escolhemos mal. Todos os dias escolhemos mal. E não. Pronto, quem tem essa informação deve informar as pessoas. Eu, como médico, seguramente tenho esse dever. Você pode não ter, mas eu tenho. Eu tenho o dever de dizer, olha, eu acho que as hipóteses são estas. O que acontece com os meus médicos é que eles não me dizem que fazem terapias alternativas. Eu, muitas vezes, justamente, um dos problemas que as terapias alternativas têm, como sabe, é algumas que utilizam ervas, por exemplo, a interferir com os medicamentos que eu dou. Eu depois tenho um problema desgraçado, porque não sei se é uma questão de adesão terapêutica, se é uma questão de interação medicamentosa, ou se é uma questão de, pura e simplesmente, outra coisa qualquer. E procuro sempre perguntar, e eles não me dizem. Tem medo, mas eu já não fico aborrecido, diga-me. Há alguns lá me acabam por dizer. E eu depois telefono eu chamo-lhe colega, vou-lhe chamar colega. O meu colega diga-me lá o que é que está a fazer. E ele manda uma lista de ervas que eu desconheço. É muito difícil me apreciar aquilo. Quer dizer, a composição. São tudo, no caso da homeopatia não tem nenhum problema, não há interação, são micro, quer dizer, não existe, é um copo d'água, mas no caso das ervas não. Não se esqueça que os medicamentos iniciais foram feitos por ervas, as ervas são ativas. E eu aí tenho muitas dificuldades. Vou aos meus compêndios ver se há ali algo, mas a nossa informação é pequena. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é, sim senhor, informe as pessoas, mas deixe, as pessoas têm direito de escolher menos bom. Só repare, os psicologistas cognitivos estudam, e para nós, para a medicina, isto é muito importante, as decisões. Como é que nós tomamos decisões? E as decisões que nós tomamos são muito complexas. Quer dizer, as razões são muito complexas. Há pequenas coisas que se fazem. Eu, por exemplo, tenho uma posição um bocadinho mais libertariana, anárquica, sobre o papel do governo na sociedade. Eu acho que nós sabemos todos, e não estou aqui a falar na perspectiva dos economistas de Chicago, em que o mercado vale tudo, mas o mercado vale, na minha opinião, muito. E eu, em vez de, dou-vos um exemplo, em vez de nas cantinas se proibir a junk food, eu preferiria que as maçãs e as peras fossem postas à altura dos olhos dos estudantes. Porque há estudos que demonstram que se elas estiverem naquela posição, eles deixam de consumir junk foods. Filosoficamente, repugna-me pelo junk food. Porque se eu começo por aí, onde é que eu devo parar? Porquê é que eu não proíbo o tabaco? Mas expliquem-me porquê é que eu não proíbo o tabaco, se é de longe, o fator de risco mais importante para o cardiovascular, oncológico e pulmonar. Não há nenhum que se possa comparar. Mas é que não há nenhum que se possa comparar a uma distância impressionante. Porquê é que eu estou à espera para proibir o tabaco? Portanto, eu prefiro persuadir as pessoas e não as proibir, pelo que eu não defendo a proibição das terapias alternativas. Prefiro dar, a não ser que eu identificasse uma prática que seja perigosa e que eu também devo impedir nos médicos, como é óbvio. Não sei se sabem que eu sou um internista e nefrologista desses rins. Mas se eu me apetecer fazer neurocirurgia, posso. Vocês sabem disso. Sou médico, vou para dentro de um bloco, visto uma bata, dá cá o bisturi e posso fazer. Não sei se têm essa noção. Vivemos neste mundo de racionalidade. Ninguém proíbe, atenção. Eu sou um médico, posso fazê-lo. Mas não sou especialista, não preciso ser especialista. Portanto, se vamos por esta via, nós temos então que conversar todos, porque temos muito a conversar. Porque, como é óbvio, eu prefiro mais apelar à inteligência nas pessoas e ao seu senso comum, que é muito grande. Eu, por exemplo, se quero que as pessoas utilizem menos sacos de plástico no supermercado, não é muito mais eficaz eu cobrar mais 50 cêntimos do que ele trazer um saco no dia seguinte e dar-lhe 50 cêntimos. Há um estudo, aliás, feito por uns indivíduos chamados Tversky e Kahneman, o Tversky já morreu, mas ele publicou um livro muito interessante chamado Decisão e Heurística, que é um livro difícil de ler, em que eles fizeram de experiências, que foram os homens que criaram uma coisa chamada Concept Theory, que é no fundo, Prospect Theory, assim é que é no fundo a maneira como nós decidimos quando temos uma opção. Nós pensamos que somos racionais, mas não somos. A emoção, o Damasio, se conseguirem ler os livros dele, eu só li um numas férias e fiquei muito perturbado, nunca mais li nenhum. Não, é porque eu não percebi nada.
Eu não percebi nada. Portanto, quer dizer, mas deve ser só eu. Pronto, ele também diz isso, no fundo ele diz a emoção é importante, mas ele fez um estudo muito interessante, só para nós compreendemos a complexidade que estamos aqui a falar. Não é? Ele pegou em dois estudos, eles trabalhavam em Stanford, ele pegou em dois grupos de estudantes de Stanford e depois do seguinte problema. Vocês logo à noite vão ao jantar e depois vão ao cinema. O bilhete de cinema custa $5 e, portanto, vocês depois de jantar guardam, vão comprar o bilhete, metem $5 ao bolso, vão comprar o bilhete, antes de jantar. Vão jantar e quando chegam à porta do cinema verificaram perder o bilhete. Compram outro bilhete ou não? E 65% a 70% dos estudantes diriam, sim senhor, eu compro outro bilhete. Ele pôs a coisa de outra maneira. Então eles vão jantar e ao cinema a seguir, pegam numa nota de $5 e metem no bolso. Quando chegam depois de jantar para comprar o bilhete, verificam que perderam a nota de $5. Vão ao cinema ou não? E 70% dizem que não. Se nós fôssemos racionais, o prejuízo conceptual era o mesmo. Nessa noite para ir ao cinema tinha que gastar $10. Mas a maneira como eu me cometi no primeiro ou no segundo faz com que eu tenha uma decisão no primeiro que é totalmente antagónica do segundo. Se eu fosse racional, eu ou ia sempre ou não ia nunca. Se não houvesse emoção nas nossas decisões, ou ia sempre ou não ia nunca. Agora, imaginem o que é eu te virar para um doente que diz que tem que ser operado ao coração. E ele diz-me, qual é o perigo, professor? Desculpe lá. E eu tenho que saber como é que faço, como é que respondo. Se eu lhe disser 2% de mortalidade, ele fica assim a olhar para mim. Talvez, se eu lhe explicar que em cada 100 doentes iguais a si, 2 vão morrer, ele diz, posso pensar? Eu disse, sim senhor, até lhe dou uma segunda opinião. Mas se eu lhe disser 98 sobrevivem, ele diz que é só ser operado no dia seguinte. O risco é o mesmo, 2%. A percepção é completamente diferente. No primeiro caso eu falei em mortalidade, no segundo caso falei em sobrevivência. Estão a ver onde é que quer chegar quando falamos de literacia? Estão a ver quais são os problemas que nós temos para passar conceitos estatísticos, matemáticos, objetivos? É que eu acho que é importante nós reconhecermos isto. Porque senão vamos ter muitas surpresas desagradáveis. Ali atrás, e depois já temos assim um pouquinho. Sim. Esta história da questão que colocou, da estatística, acho que é fantástico. Aliás, está ali um livrinho atrás que eu recomendo todos, que se chama How to Lie with Statistics, que o livro é bastante antigo, é dos anos 50, mas aparentemente só agora foi traduzido e que é de facto fantástico. A história da estatística é excelente, porque a questão que eu agora lhe coloco é: e o que é mais ético do ponto de vista do médico? Como é que o médico deve colocar a questão ao doente? É falando-lhe da mortalidade ou da sobrevivência? É falando da maneira que ele entender que é melhor para o doente. Vou-lhe dar um exemplo. Neste caso, eu diria que se a minha opinião... Se ele me perguntasse, é a mesma coisa ele me perguntasse e dizer o que é que acha, eu digo o que é que acho. Não penso que deixe o meu doente num limbo sem ele decidir. Ou não, digo o que é que acho. Okay. Sempre. Era o que faltava. Na América, como apresento a lista, diga, faz-me escolher. Estou a falar a sério. Ah, sim. Ah, pois. Mas, se o doente tiver cancro, estou obrigado a dizer que ele tem cancro. E qual é o prognóstico? Ah, pois. Porquê? Por questões legais. Por questões legais. Mas eu digo-lhe, se o senhor tem um cancro do pâncreas, tem 6 meses de vida, as opções terapêuticas são esta. Esta tem estes efeitos secundários, faz-me escolher. Ah, pois. Pronto. Eu acho que isto é uma desresponsabilização da medicina, eu acho, pessoalmente. Portanto, eu aí o que digo é, procuro influenciar o doente naquilo que acho que é melhor para ele, mas deixo sempre a última questão para ele. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, muito rápido, como é que eu utilizo a estatística no meio de tudo isto. Vamos supor que me aparece um doente com 40 anos sem nenhum fator de risco, exceto tem uma hipertensão, 15-10. É um doente saudável, faz maratonas, não fuma, não é diabético, não é obeso, não é hipertenso, não tem colesterol. Portanto, é o doente que tem um único fator de risco. Eu sei, por estudos prospectivos de grandes coortes de doentes, que já estão a ser feitos há 30 anos, sei exatamente qual é o prognóstico destes doentes, isto é, o que é que vai acontecer nos 10 anos seguintes. Nos 10 anos seguintes, dos 40 aos 50 anos, este doente tem a hipótese de ter um evento cardiovascular, isto é, um acidente vascular cerebral, um problema coronário, cardíaco, ou até mesmo um problema renal, de 2,8%. Eu sei que 3 em cada 100 doentes nos 10 anos seguintes vão ter 3, só 3, nos 10 anos seguintes, 1 de cada 3 em 3 anos, vai ter um evento. E eu comunico-lhe isso. O que quer dizer que isto já é um primeiro problema. Se isto é verdade, porque os outros 97 não beneficiam do tratamento. E como todos os tratamentos têm benefício e risco, se eu os tratar, só ficam com o risco. Estão a ver porque eu tenho cabelos brancos, não estão? Mas eu digo-lhe isto a ele, ao meu caro amigo, o senhor tem 3 hipóteses, esta é a hipótese. E depois ele diz-me, ok, professor, o que é que acha que eu devo fazer? Vamos ver se eu tratar a sua tensão arterial, o que é que acontece?
E vou à fórmula, que são fórmulas, como é óbvio, baseadas nestes coortes doentes, em que tem os fatores de risco todos, depois me calculo exatamente qual é a hipótese, e eu se tratar a tensão arterial para 12,7, ele vai passar de uma probabilidade de um evento cardiovascular de 2,8% para 1,8%. Não fica zero, nunca é zero. A idade é um risco. E eu digo-lhe, e ele diz, muito bem, então quer dizer que eu, se tratar 100 doentes, vou ganhar mais um doente. Em vez de ser 3, passam a ser 2 só. Os outros 96 continuam a não ter benefício nenhum da hemoterapêutica. O meu problema é que eu não sei quais são. Mas se eu pressionar por tratar todos, tenho o problema de iatrogenia. Qual é a iatrogenia? Isto é, qual é os efeitos adversos por causa para a minha medicação nestes doentes? 4%. Então ponho-lhe esta hipótese. É muito simples. Você agora vai passar a tomar um comprimido todos os dias, durante o resto da sua vida. Quais são os efeitos secundários? 4% vezes 1,8% de benefício. E se ele for inteligente, então prefiro não tratar. Eu digo, então venha cá daqui a 3 meses que eu quero começar a segui-lo sempre cuidadosamente. Não o abandono. É assim que se aplica a medicina da evidência. Eu digo que estou a fazer uma medicina científica, estou a respeitar a autonomia dos doentes, estou a informá-lo com todos os números. Se ele quiser ser tratado, com certeza que eu trato. Mas se isto me serve para alguma coisa, é para eu calcular o risco. E não achar que sim ou achar que não. Eu não acho coisa nenhuma. Eu não tenho informação suficiente para achar coisa nenhuma. Eu tenho dados. Mas nesse caso, eu dou-lhe o risco e depois eu cometo-me. Eu percebo o que é que acha. Eu, se calhar, venha-me cá 3 em 3 meses, vemos se isto vai variar ou não, e a gente depois logo fala. É muito mais complicado para mim não tratar do que tratar. Porque se eu tratar, ele só vem daí a 6 meses a 1 ano. Eu dá muito mais trabalho não tratar do que tratar. Porque este doente vai merecer uma monitorização que os outros não merecem. Porque eu já sei como aquilo vai funcionar. Bem, isto são aspectos delicados, são aspectos complexos. Há colegas meus que não acham que seja assim. Acham que tratam e acabou-se. Não querem saber. Isto é para tratar e acabou-se. Eu não, eu sou um bocadinho mais... Porque imagino o que é um doente de 40 anos de repente ficar impotente. Numa doença assintomática. Ele sente-se fantástico, faz maratonas de todas as semanas e eu durante o medicamento fico impotente. Se for para lhe salvar a vida, eu diria que não é mau. Mas com este risco, eu não tomava. Eu pessoalmente não tomava. Sr. José. Não sei o que é esse caso. É um 17º modelo que não conhecíamos a existência e passámos a conhecer a existência. De qualquer maneira, não deixava de ser no final do relatório para aconselhamento, porque a gente não tem isso só para aconselhamento. Claro, óbvio. Não tinha conclusões. Aliás, tem conclusões, mas não interfere na autoridade. É consultor. Não deixava de dizer que isto está tudo certo, e, portanto, em relação a este caso muito específico, conseguimos agora evitar que os nossos sensores já não são limitados no museu, mas não deixamos de vos aconselhar que nas zonas de partidas de todos os aeroportos, neste caso do Reino Unido, vocês ponham sistemas que façam o trânsito andar obrigatoriamente mais devagar, porque a principal causa de morte na aviação é a zona de chegada, aliás, a zona de chegada aos aeroportos dos passageiros que estão de partida. E isto, porquê? Porque as pessoas estão apressadas, são as reuniões, é virar a partida de hoje em dia, e provocam acidentes que provocam mais mortes só no Reino Unido do que no Reino Unido, da aviação, perdão. E essa questão da estatística consegue-nos fazer salientar para quem de direito, que não estará, enfim, não estará mais sensibilizado para este tipo de problemas, porque a autoridade do aeroporto não está sensibilizada para os problemas de trânsito à volta do aeroporto, não é? Há que sensibilizar e chegar. Eu agora queria fazer alguma estatística dos mortes causadas pelas medicinas alternativas por não terem recorrido a... Não, o problema da medicina alternativa, os problemas das terapias alternativas são sempre dois. Como o professor já falou nisso. São sempre dois. O primeiro é serem tóxicas potencialmente. Algumas das coisas que falamos, por exemplo, ervas serem tóxicas. Eu tive uma doente com um chá chinês que teve a 24 horas transplantada praticamente. Portanto, há esse perigo. O segundo é não tratar doenças tratáveis. Isso é mais dramático.
E aí nós concordamos. A terapia alternativa tem um lado leve, que eu não questiono. A quiroprática não mais não é do que uma fisioterapia. Portanto, eu aí não tenho grandes problemas. Se for bem feito, não tenho grandes problemas. Mas sucede que aparecem muito doentes com cancro intratável, como tinha sido tratável antes. Esse é o lado escuro da medicina alternativa. A meu ver, o lado negro da medicina alternativa é quando os práticos assumem responsabilidades que não podem, não é? E os chineses afirmam que curam o cancro da mama com ervas. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Eu aí acho que temos de tomar uma opção diferente. Quanto curiosamente, o que acabou de dizer é muito interessante, porque estamos a pensar que é o mesmo acidente do freezing dos detectores, a causa dos acidentes de avião são 85% humanas, 10% material e 5% do tempo. Nesse caso, foi o piloto, já está provado, que fez um erro colossal. Treinado que estava para reagir perante uma hipótese, em vez de aumentar a velocidade do avião, diminuiu a velocidade do avião. E ao diminuir a velocidade do avião, induziu um spin, que era exatamente isso que ele estava a tentar evitar. Ora, este homem tinha, de simulador, 3.000 horas de voo, em que isto tinha sido treinado centenas de vezes. E é fascinante perceber-se como é que, num momento daquela pessoa desliga e não vê a realidade. A grande maioria dos desastres de avião são provocados pelos pilotos. Não são o tempo, nem sequer. Então a falha material é extraordinariamente rara. São opções pobres dos pilotos. Opções pobres. Sim, mas ele, às tantas, o sensor começou a dar. Às tantas, o sensor abriu e deu a informação certa. Mas perante a informação certa, ele decidiu erradamente. Ele estava convencido que era de uma maneira. De repente, alçaram-se os números. E ele, parece que há dados que o copiloto o preveniu. Olha que não é assim que se faz. Mas como há um respeito dentro do cockpit, dentro do comandante, o copiloto não fez mais nada. Não violentamente tomou conta do assunto. Até foi revistas a maneira como deve ser contestada a autoridade dentro de um avião. Porque ele não interviu e ele fez exatamente o que não podia ter feito. O que é fascinante. Eu gostava imenso de compreender porque é que num momento deste stress a pessoa esquece tudo o que sabe e opciona por uma opção radicalmente errada. Exatamente. Eu penso que havia mais uma pergunta. Uma última. Faz favor. Sr. Doutor, quero dar os parabéns porque foi notável o seu discurso pela racionalidade e bom senso que apresentou aqui. Agora, penso que não é consonante com a generalidade da prática médica que se passa em todos os dias. Eu queria só, se me autorizar, a fazer só um pequeno reparo, porque o seu trabalho tem profundas implicações filosóficas e deontológicas, pelo que me pareceu aqui. Era no exemplo da fotografia dos carros que apresentou ali. É humorística. Sim, mas o que apresentou ali é um caso puro de fuzzy logic, que estaria certo, o modo como apresentou, se os carros tivessem chegado todos no mesmo momento, mas eles não chegaram. Portanto, tem que contar com as alterações ponto a ponto. O produto que apresentou ali, o produto à disposição dos carros, é um produto que deveria ter que apresentar o antes todos os casos do coisa. Compreendo isso muito bem. Eu pergunto-lhe o seguinte, isto como introdução para perguntar, como é que lida com a aleatoriedade e com, por vezes, a falta de lógica inerente ao seu trabalho, ao trabalho de um médico? Dificilmente. A pergunta rápida é dificilmente. É óbvio que eu não quero parecer, nomeadamente perante os meus dentes, eu não quero parecer que sei tudo. Eu sou um aconselhador, nesse aspecto sou absolutamente, para mim, quanto mais velho estou, eu sou um aconselhador. Lá. Não. Mas eu vou fazer aqui um pequeno segredo. Enfim, temos aqui pessoas evoluídas. Existem guerras dentro da classe que os senhores nem imaginam. E eu sou o símbolo de uma delas, que é claramente o abordar uma medicina moderna de uma determinada maneira. E não ponho em questão as minhas convicções, acho que eu tenho provas que deveria ser assim, mas aceito as outras. Quer dizer, não. Mas digamos que estou longe de achar que a maior parte dos meus colegas pensa assim. Atenção. E a culpa é também nós. Certo. Mas aí isto está em plena transformação. Nós hoje na faculdade já ensinamos isto tudo aos alunos. Os meus alunos que saem já têm uma outra perspectiva do que saem. Em primeiro lugar, saem muito mais bem preparados do que eu saí há 30 anos. Muito mais bem preparados, não tenho nenhuma comparação. E em segundo lugar, estão muito mais abertos a este tipo de discussão e a este tipo de raciocínio. Porque é preciso não esquecer uma coisa. Nós não fazemos isto porque queremos. Nós fazemos isto porque a sociedade nos obriga.
Nós não estamos a fazer esta revolução na medicina porque nós achamos que deve ser assim. Não, não, são os senhores que nos obrigam. Sim. Sim e não. Sim e não. Não, sim e não. A maior parte dos doentes são semelhantes. Temos que reconhecer isso. A maior parte dos doentes com doença vascular cerebral são muito semelhantes. Pois há um que não é. E nesse eu garanto que tem toda a nossa atenção. No sentido em que é uma coisa estranha, nós vamos ver o que é que se passa. Os outros todos são relativamente monótonos. As doenças são relativamente monótonas. Ao contrário que as pessoas possam pensar, porque vêem naquelas coisas do... Eu trabalhei naqueles serviços de urgência do IAR. Era o meu serviço, era igual àquele. Era daquele género. Aquilo para mim é super familiar. Tinha poucos médicos, tinha muitos enfermeiros. Era exatamente aquilo, aquela intensidade, aquela loucura toda. Portanto, nós estamos habituados a ver padrões. Os padrões são muito consistentes. Ao contrário que as pessoas pensam, muito consistentes, os padrões de doença. Muito consistentes. Com diversas gravidades de doenças, são razoavelmente convidados. Depois há um que não é. E é esse que nós, eventualmente, temos de ter a capacidade de detectar que está a passar aqui alguma coisa. Porque o resto, nós nem queremos alterar. A qualidade dos cuidados tem a ver com a sua normalização. Nós devemos tratar os doentes todos da mesma maneira. Exceto quando temos a razão para não o fazer. A pior coisa que eu trabalhei no hospital onde o Reagan foi atendido quando levou o tiro no peito. E a questão que se punha era muito simples. Aliás, o artigo é feito por o cirurgião-chefe desse hospital, em Washington, que chamou o artigo "O doente num serviço de urgência é o Presidente dos Estados Unidos". Foi assim que ele chamou o artigo. E sabe qual foi o principal problema dele? Foi manter os procedimentos de rotina. Porque, de repente... entraram-lhe além depois do Reagan entrar, entraram-lhe pelo serviço de urgência todo o bicho careta do hospital e do hospital ao lado e dos deputados e tudo, a querer fazer figura, a dizer que quem vai tomar conta do doente sou eu. E ele, que era a autoridade, fechou o senhor, no fundo, do serviço de urgência, selou o serviço de urgência e 2 pisos acima e 2 pisos abaixo, por questões de segurança, e encarregou-se e permitiu apenas que 2 outros médicos tivessem de tomar conta com ele. Um anestesista e um internista. E toda a gente ficou proibida por cima da próxima. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Quando nós estamos com processos de rotina muito bem calibrados, que conhecemos muito bem o impacto, o benefício e o risco, a pior coisa que podemos fazer é alterar isso, é uma razão para o fazer. Se o doente não tem nenhuma característica diferente, nós temos que fazer isso dessa maneira. Sim. Às vezes, me interessa-me tanto alinhar, porque uma vez que no Mount Sinai assisti a um doente de 20 anos que foi operado em hemorroidas morrer. Isto traumatizou-nos a todos. Não há pior coisa que perder um doente. Não sei se tem essa noção. Para nós médicos, perder um doente é a pior coisa que há. Eu ainda hoje não consigo... Lembro-me de todos os erros que fiz. Não me lembro de literalmente das centenas de pessoas que salvei. Não me lembro. Algumas, particularmente, eram um trabalho louco, 12 horas à volta do doente. Essa ainda me lembro. Não há nada mais viciante do que eu estar no serviço de urgência no doente de memorial de casos intensivos, o doente entrar-me a morrer, tem 30 anos, então a morrer, nós fazemos uma dúzia de coisas nas 6 horas seguintes e, passado 3 dias, o doente levanta-se e vai-se embora. Vai ter mulher, filhos, vai alterar... Ele não sabe. Eu é que sei que ele vai viver mais 30 anos, 40 anos, vai ter mulher, filhos. Não há nada mais viciante... Não, isto é quase uma droga. Isto é quase uma droga. Esta capacidade que temos de repente alterar o mundo. Alterar o mundo. Mas eu já fiz erros. E esses erros... Mas todos os médicos... Não, mas pensamos assim, a esmagadora maioria pensa assim, desculpa lá, a maioria pensa assim. Para nós é intolerável perder um doente que achamos que não deveríamos ter perdido. É isso, para nós é intolerável. Mas nós temos sistemas de apoio a estes médicos. Há pessoas que são mais frágeis que outras, nós temos dentro, vocês não precisam saber isto, mas enfim, digo-vos, há sistemas de apoio para estes, a gente dispensa-os imediatamente, passado 1 ou 2 dias, não vão ao hospital durante algum tempo, para voltarem na ambulatória mais difícil, os médicos estão mais isolados, também morrem menos, os doentes, como é óbvio, mas no hospital a gente habitualmente protege estas coisas. Se sentimos que há uma ruptura, o médico sai imediatamente da equipa, é protegido durante uns dias, se for preciso ter apoio psicológico a gente arranja, se não, ficas 2 dias em casa, vais ao cinema e depois voltas. Porque a gente não quer médicos disfuncionais. E sob esse ponto de vista, eu continuo a mesma coisa, cada vez que levanto de manhã para ir para o hospital, eu sei que tenho uma realidade, sei lidar com 98% dessa realidade, mas há 2% que me faz os cabelos brancos todos. O que é que me vai acontecer hoje que não é previsto? Se eu conseguir identificar esse jovem que morreu, não foi a mim, por acaso foi um colega meu, e que nos devastou a todos, também estou muito interessado em saber porque é que o doente com 89 anos já foi operado ao coração, 800 vascular celular, tem menos uma perna, anda a passear todos os dias, vem ver de mês a mês. Este homem já está morto há não sei quanto tempo. E, no entanto, continua a vir regularmente, impecavelmente, ano após ano. Eu também estou muito interessado em saber o que é que este homem tem que os outros não têm. Ou os meus doentes centenários. Porque eu há 20 anos não tinha doentes centenários. Hoje tenho 3 doentes centenários, mais de 100 anos. Andar por pé deles e aparecer numa consulta por pé deles. Isso é que é muito interessante.
Isso é que é muito interessante. Ou, para terminar, o doente que de repente a gente tem 2 casos destes, doentes com cancros disseminados. Bem, há consulta, cancros disseminados, são operados, ambos foram, um na América, outro aqui. Uma era um homem na América com um cancro gástrico, carcinoma gástrico, e outra uma senhora de Coimbra que me veio ver com uma coisa que talvez fosse do ovário, não sabemos bem. A história é sempre a mesma, eles têm um conjunto de sintomas, identifica-se imagiologicamente que o doente tem cancro, abre-se a barriga e o cirurgião fecha e diz não há nada a fazer. E o doente, em ambos os casos, recusa tratamento. Então se vou morrer, não quero tratamento. Há doentes que fazem isso, não é? E eu acho que eles fazem bem. Isto é, se eu não tenho nada para lhes oferecer muito mais do que os últimos 6 meses da sua vida metade no hospital, eu acho que compreendo isso muito bem. E a senhora cá também recusou o tratamento. Já tinha 80 anos, ou 90, ou 79, e recusou. E eu mandei vir os doentes passado um mês. E olha, eu já para a minha família, estas pessoas têm em média 3 a 4 meses de sobrevida. Portanto, daqui já não vai chegar o Natal e tal. Portanto, vamos combinar as coisas e tal. Com os serviços paliativos, vão lá ver que... Sim, senhor. E passado 2 meses, a mãe telefona, olha, a minha cá está, ela está muito benzinho. Desculpa. Ela está muito benzinho, traga-me cá a senhora. E eu trouxe e palpei, e a senhora estava... Não é possível, não é possível. Havia ali qualquer coisa que era profundamente anormal, isso não é normal. Eu mando, antes de chamar o cirurgião, desculpa lá, não sei o que é que se passa aqui. Passado uma semana repetimos os testes todos, o tumor tinha diminuído em 50%. Para contar uma longa história curta, esta doente limpou espontaneamente o seu tumor. O da América também. 6 meses depois estava vivo e depois nunca mais perdi o rastro. Ele saiu de Nova Iorque, perdi o rastro, nunca mais o vi. O meu problema não é este, é que a gente estudou estes doentes de trás para a frente. Eu mandei estes soros para os melhores centros mundiais de oncologia para perceber o que é que eles têm que nós não temos. Que imunologia, que serviço imunológico, que aparelho imunológico tem esta gente que eu não tenho. Porque os 5.000 doentes a seguir que tiveram cancro morreram todos. Eu precisava de saber o que é que estes doentes têm que os meus outros 4.998 não têm. Eu não quero dizer que os doentes morreram todos, quer dizer, vamos ver, há muitos cancros que nós tratamos, mas o cancro é uma doença horrível. E, portanto, os outros morreram todos. 5 anos depois, 7 anos. Mas quem, mais cedo ou mais tarde, são apanhados pela doença. E eu gostava imenso de saber. Ela depois morreu de causas naturais, morreu com acidente vascular cerebral. Não era suposto morrer, porque o coração é que nos mata. Há quantos anos? Em 2009. Ora, e bem. E provavelmente o seu prognóstico poderá ser simplesmente excelente. Provavelmente o seu prognóstico é excelente. Mas é esta a realidade. Bem, tem que ser mesmo a última questão, porque já estamos muito para lá da hora. Eu disse-lhe que já ia dar as respostas todas. É sempre assim. Não, a maneira como eu lido com esses doentes são doentes muito interessados. Eles são os meus melhores doentes, são os doentes que se interessam. Pelo contrário, que possam pensar, para mim o pior doente é que o seu professor faça o que quiser. Desculpe lá. Eu defendo o paternalismo, atenção. Se o doente me diz eu faço o que quero, acho que faço melhor para ele, isso não tenho mais pequena dúvida, não vou estar aqui a violentar ninguém. Se a mensagem que ele me dá é essa, eu assumo essa responsabilidade. Falo com a família e digo, na minha opinião, deve fazer isto. Se o doente não quer saber, não é por mim que vai saber. Primeiro ponto. Sabe que isto tem conotações éticas delicadas. Há quem não ache que isto é errado. Quando o doente vem e que está muito informado e muito interessado, esse é um doente mais fácil para eu lidar. Aquilo que eu faço é, mostre-me lá o que é que tem aí. E depois dialogo com ele. Olha, eu sou totalmente franco. Eu já tenho uma posição que posso fazer isto. Os meus jovens colegas não aconselho muito a fazer isto. Que é demonstrar a sua incompetência. Dizer assim, olha, eu neste momento não sei. Ó, Sr. Professor, o que é que acha? Não faça mais que a minha senhora. Mas amanhã já sei. Vá para casa, telefona-me, tenho aqui o meu telemóvel, amanhã telefona, eu vou estudar o assunto e depois digo-lhe. E a maior parte dos gente fica encantado com esta minha, aparentemente, com esta minha disponibilidade para ir perder 6 ou 7 horas a estudar o caso deles e não põe em causa a minha competência. Acham que estou a ser cuidadoso. No entanto, aquilo que eu estou a dizer é, eu neste momento estou a ser incompetente para isto. No momento, o incompetente não é negligente. Eu não sou competente agora, mas sei daqui a bocadinho. Um momento, calma, já lá vou procurar, calma. Então não é a mesma coisa de eu atuar sem saber.
Eu depois estabeleço habitualmente um diálogo muito fácil. Mostro-lhe aquilo e digo, olha, isto é de facto verdade, algumas destas coisas, simplesmente no seu caso, eu acho que há aqui uma variação, não deve ser esta, vamos fazer a coisa de outra maneira. Eu até lhe faço o seguinte, não se preocupe, eu amanhã mando-lhe, dê-me lá o seu mail, amanhã mando-lhe para o seu mail 2 dos artigos melhores sobre esta doença. Quer? O problema está solucionado. Ele nunca mais vai à net. Porque eu mando os artigos originais. Para alguns doentes, que são capazes de o ler, mando os artigos originais. Não me liguem em serviço. Se ele quer informação, vai tê-la. E é sério, e é boa. E nesse momento o doente percebe instantaneamente que eu estou exatamente dentro do assunto e, portanto, há aqui os estudos não cobrem tudo e eu estou a interpretar também aquele doente. Estou a pegar no estudo e interpretar para aquele doente. Porque se não houvesse necessidade desta interpretação dos resultados de um estudo para o doente individual, para que era preciso haver médicos? A pessoa chegava ao computador, metia os sinais e sintomas e tinha a receita. Nós temos um futuro brilhante, os médicos, que é preciso interpretar isto. Nunca vai deixar de haver necessidade disto. Não vai hipótese. Só quando nós soubermos tudo sobre uma doença, todas as variações, todos os subgrupos, todas as escalas de gravidade, é que nessa altura não vai ser preciso que um profissional de saúde intervenha. Porque o doente aí tem uma capacidade, com a força de computação e algoritmos de decisão, de decidir muitíssimo bem. É o que se faz de uma maneira superficial quando se trata as hemorragias dos bebezinhos em África, em que há algoritmos de decisão feitos por pessoas que nem enfermeiros são, mas não há médicos para os tratar. Então há os algoritmos de decisão que a Organização Mundial de Saúde publica e que implicam dar um bocadinho de Coca-Cola, fazer... Se ele tem isto, faça isto. Se ele tem aquilo, faça aquilo. Mas isso, nas doenças mais vulgares, ele vai demorar muitos anos a fazer. Portanto, esses são os doentes que eu gosto mais de tratar. São aqueles que mostram mais interesse pela sua doença. E são aqueles que, eventualmente, vão ter melhores resultados. Portanto, eu lido muito bem com qualquer... Ademais, até me meto no processo de decisão e de informação. Eu quero assumir a informação. Quer informação? Então sou o que lhe deu. É como se ele me pedir uma segunda opinião. Não vai ali ao padeiro da esquina. Eu é que digo onde é que ele vai. Como é óbvio. Ele não vai ali um tipo qualquer que não sei quem é. Tem que ir à pessoa que eu indico. Que a maior parte das vezes concorda comigo, às vezes não concorda, tudo bem. Se isto fosse fácil... Há um título que se chama Se isto fosse fácil... Era... Não, se isto fosse fácil... Se isto fosse fácil, todos o faziam. Havia eu não sei se é do Afonso Costa este livro. Muito obrigado.